Olá, pessoal do Pensa Alto Podcast, você do canal Segurança e Defesa. Hoje uma entrevista, um bate-papo muito legal. Tô com o supervisor Oséias da Guarda Civil Municipal, é isso, né? Lá de São Bernardo do Campo. Recebi muitos pedidos mesmo aqui no canal e hoje eu tive essa honra de receber essa visita aqui. A gente vai conversar bastante. Oséias, obrigado pela presença aqui. Me sinto honrado mesmo você estando aqui no nosso canal. Rodney e E Dancas, Dancas, foi um prazer te conhecer, tá? legal, E agradeço muito pelo convite. Eu também quero parabenizar pelo teu trabalho, legal. trabalho muito relevante. Eu tenho acompanhado os vídeos, os entrevistados aqui no teu canal, conteúdo relevante de boa qualidade para os ouvintes. Estou à disposição tua e também dos que acompanham o teu canal para bater um papo aqui sobre segurança pública e guardas municipais. Legal, a gente vai falar de segurança pública, de guardas municipais, é o que está acontecendo no Brasil. Mas, cara, você sabe que quando eu convido os policiais civis, policiais militares, policiais federais, aqueles não costumam vir com uniforme ou com farda, né? Eles, não fala disso. Você já é diferente, cara. Você já, a gente não combinou. Você veio com uniformizado, com uniforme de honra, né? Social lá da Guarda de São Bernardo do Campo. E isso mostra uma postura diferente. Mas eu queria saber de você, Oséias, quem é você na história para ser hoje um dos representantes da Conferência das guardas, né? Quem é você, cara? Olha, para mim é uma honra participar, né, do programa e vim aqui prestigiar o teu público, todo o teu trabalho, a tua história de luta. E eu sou guarda civil municipal na cidade de São Bernardo do Campo, aqui Do no nosso ABC, estado de né? São Paulo, ABC Paulista, a qual tenho um prazer enorme, uma cidade que é uma das mais importantes do estado de São Paulo, tem a segunda maior guarda do estado no quantitativo de efetivo. Qual é o Nós efetivo? estamos com 1.007 guardas municipais. Bastante. A capital tem o maior efetivo do Brasil e do Vocês estão estado de São acima de São Paulo. José dos Campos? Estamos Olha, que acima. legal. E uma guarda muito efetiva. Uma guarda muito efetiva que atua diuturnamente na segurança pública da cidade já desde o ano 2000, a guarda de 2000. Eu sou de 2004, né? Entrei, a guarda já estava operando há 4 Dá anos. quase 20 anos, hein? Atualmente estou na graduação de supervisor de Olha. carreira. Então Atuo então tá tranquilo, né? tranquilo, Não tá mais no operacional. não operacional. O supervisor é como se fosse o sargento da Polícia Ah, não é o Militar, né? capitão que Não, fica. não, não. Não, O sargento seria o capitão seria o inspetor nosso. tá certo. Então, trabalho na rua, inclusive no plantão noturno, numa região periférica da cidade, montanhão. Tem muitas ocorrências, tem uma equipe que atua, que me ajuda aí a atender a comunidade. Então, é uma guarda muito relevante para São Bernardo do Campo. Hoje a cidade, ela se tornou a guarda muito dependente da cidade, a cidade da guarda municipal. Ela é imprescindível para uma segurança, para o bom funcionamento da cidade. Em nome da minha guarda, quero parabenizar todos os guardas municipais do estado de São Paulo E falar e que do país, né? o canal tem uma boa quantidade Hum, de guardas, viu? O hum, canal é agente de segurança, mas tem hum. bastante guardas que nos acompanham. Então você tá falando pro Brasil inteiro, viu? Sim, falando com bastante guardas municipais e ao mesmo tempo também, segurança pública você não faz de uma maneira isolada. Então eu quero saudar todos os policiais militares, os policiais civis lá em São Bernardo do Campo, trabalho em parceria integrado, é muito efetivo. Lá tem um COI, não tem? Tem um Depois a gente fala do COI, COI. é um trabalho integrado, principalmente o plantão noturno, a gente trabalha muito próximo às ocorrências, o apoiamento é muito efetivo lá em São Bernardo do Campo, então eu quero saudar também os policiais militares, são Civis, relevantíssimos, civis, os os penais, penais, os os federais, técnicos científicos. técnicos científicos, os policiais, né, rodoviários federais também, saudar todos. Daqui a pouco vai virar POF, viu? A gente vai falar disso aí. Daqui a pouco é a Polícia Ostensiva Federal aí. Daqui a pouco tá se desenhando essa nova possibilidade. Então eu já estou há 20 anos na Guarda Civil Municipal. Você é morador, você é cidadão de São Bernardo? Sou cidadão de São Bernardo do Ah, então Campo. você é da casa, Sou, você não é sou. um concurseiro que foi parar na polícia. Olha, eu falando polícia municipal, depois a gente chega lá, na Guarda Civil. Você era de São Bernardo.
Então você viu toda a evolução da GCM até prestar concurso. Sim, eu acompanhei. Eu não nasci em São Bernardo, eu não sou batateiro, né? O pessoal costuma Tá. dizer que quem nasceu em São Bernardo É são os batateira? famosos batateiros, né? Por quê? Então, Por quê? então tem toda uma história da formação da cidade que eu não sei Tá, exatamente os detalhes, tá. mas eu vim do Pernambuco, eu sou Legal, pernambucano, cara. nasci. Sabe, o nome Oséias, ele tem uma raiz hebraica muito parecida com o nome Josué, Jesus, né? E eu nasci na cidade de Nazaré da Mata, coincidentemente, a cidade muito próxima da história de Jesus e tudo mais. A gente Ah, faz é. até uma comparação, né? E cheguei aqui em São Paulo em 1993. Tá, Fui para Diadema, depois fui para São Bernardo do Campo na sequência e tá. estou em São Bernardo desde 2004, Aí atuando. você prestou concurso lá em 2004 para guarda, foi isso? Eu não lembro exatamente o ano que eu prestei o concurso, mas eu prestei algumas vezes para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu lembro que eu prestei algumas vezes, cheguei a ser reprovado no O psicotécnico, famoso, o cheguei a ser famoso reprovado psicológico da na PM. entrevista, cheguei a prestar até para o da ambiental, fiz o teste de natação e tudo mais. E na sequência prestei para a Guarda Civil. Eu sou da quinta turma, né, de formação da Guarda Civil de São Bernardo do Campo. E Tem plaquinha, passei. né? Já tem um plaquinha lá, patrimônio, como a gente diz? Você já tá com patrimônio, né? Provavelmente já tem lá, né, escrito lá, né, É, o seu nome a nossa lá. matrícula e tudo mais. Legal. E atuo, né, na representação política nacional. Tenho assim, um privilégio enorme de representar a Guarda Civil Municipal do ponto de vista nacional, como presidente da Conferência Como que você Nacional, chegou a né? essa conferência? Você é uma pessoa, a gente tem, claro que a gente Hum, acompanha, quem é do hum, canal de Segurança e Defesa, quem é do Pensa Alto, sabe que o Oséias tem uma proeminência no campo político em defesa das guardas. Ele toda hora está em Brasília, está sendo chamado para conferências, para palestras. Como que você hum, chegou a esse destaque? Porque a gente vê que o pessoal da guarda eles são meio bloqueados, né, das suas expressões políticas. E eu vejo na sua figura uma pessoa que a gente chama de influencer, né? Você é um hum, influencer das hum, guardas, né? E um bom influencer. Como que você chega a esse patamar e você não quer holofote, né? Você quer defender uma hum. classe, né? Como que Sim, você com certeza. chegou a esse nível de representação das guardas no Brasil? Então, foi algo muito natural. Não foi assim um desejo, algo forçado que cheguei a alcançar. Mas a partir de uma militância quase que natural, por uma categoria sofrida, né, de profissionais abnegados que se dedicam mesmo à função, muitas das vezes às duras penas, com precárias condições de trabalho, muitas das vezes uma baixa valorização, mas com espírito público, de dedicação à causa pública muito forte, os guardas municipais. Então, por conta dessas demandas mesmo, de busca de direitos, você acaba se movimentando e se destacando localmente, né, regionalmente, do ponto de vista estadual. A minha projeção nacional aconteceu em 2009. Em 2009, o presidente da República, se eu não me engano, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, chamou, no seu último ano de governo, chamou a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública no país para debater a segurança pública como um todo, debater os dilemas, os desafios, apresentar Isso já é em diretrizes, 2010, princípios, 2009 a ainda, 2009. 2009, e criar, né, as diretrizes principais para uma política nacional de segurança pública. E essa conferência chamou trabalhadores em todas as áreas, representantes nacionais, internacionais, de ONG, institutos, governamentais. E para os trabalhadores de todas as áreas da segurança pública, teve uma eleição interna nos processos da própria Conferência Nacional. E eu fui eleito lá em São Bernardo para participar da local, da regional, e aqui se não me engano, aqui no Centro de Convenções aqui de São Paulo, eu fui eleito na estadual para representar, eram seis guardas municipais, 6 vagas de guardas A de municipais. São Paulo tinha que estar, porque é Isso maior efetivo, maior né? efetivo, 6 guardas do estado de São Paulo, e eu coloquei meu nome, fiz a defesa, já tinha um histórico de luta, e consegui votos suficientes para ser eleito entre os 6 para representar o estado de São Paulo Que em legal, Brasília. cara, que legal. Aí, de lá, Parabéns. eu não parei de atuar, né?
aí em 2009. Mas isso tem o lado positivo e o lado negativo também, acredito. Né? Tem os lados, tem É. todos os lados. Porque quando você vem de uma, por exemplo, você vem de uma estrutura administrativa, por exemplo, diretor, comandante, caso oficial, num cargo que a tua estrutura administrativa financia as tuas ações, ou então o governo financia as tuas ações políticas em defesa de uma categoria ou de uma ideia, você trabalha com mais facilidade. Agora, todo o nosso trabalho é feito de maneira voluntária e autofinanciado. As expensas, as próprias expensas, Então, é é isso isso. mesmo. Então a gente tem É, que. o que ele está falando é o seguinte, é como qualquer outro que aparece aqui no canal, por exemplo, você pega o Wagner Coelho, que defende os militares federais, ele fala, eu tenho que viajar, eu tenho que pagar minha passagem, né? Eu tenho que pagar minha estada, eu tenho que pagar minha Isso mesmo. alimentação. E as pessoas não entendem. O governo, o prefeito, o governador, ele não vai entrar nessa seara. Então, muitas vezes, não tem dinheiro público para as defesas pessoais da classe, né? E eu fico imaginando vaquinha, amigo, Pix, né? Não é Na fácil. época não tinha Ah, Pix, não tinha não Pix. tinha Pix ainda. E assim, eu, tipo a conferência que nós criamos em 2013, que eu assumi a presidência, me elegi ele como presidente por unanimidade, permaneço até hoje. Já tentei passar várias vezes, mas sempre sou reeleito. E nós não temos arrecadação também na associação. Nós não temos arrecadação. Até porque a gente já vinha de um contexto de muita descrença na questão de associações, partidos políticos, tudo que envolve dinheiro envolve muita desconfiança. Então, decidimos seguir um caminho de fazer todo mundo uma militância voluntária, até para também para tipo peneirar mesmo, filtrar aqueles que queriam trabalhar espontaneamente, voluntariamente pela categoria, só queria porque tinha alguns privilégios que facilitasse a militância. Deixa eu explorar a sua militância. Você foi bastante votado, um dos representantes, permanece até hoje, em todas as conferências você é chamado. Mas talvez isso tenha sido facilitado pela sua vida como professor, você é escritor. Só o pessoal tem que entender um pouco, né? Existem pessoas assim que são expoentes. O Zé é expoente aí na Guarda Civil de São Bernardo para o Brasil. Então, eu fiquei sabendo que você é professor, escreveu bastante livro. Isso facilitou o seu diálogo com outras pessoas? Olha, facilitou, mas tem algo que precede. A minha formação religiosa, né? Eu sou batista de formação desde o berço, então eu sempre atuei com adolescentes, com jovens, com professor na igreja, inclusive na parte de teologia, na pregação. Cheguei a ser dirigente de igrejas também, né? Pô, Como legal. pastor auxiliar da Você acha igreja. que isso ajuda bastante, né? A formação Ajuda, religiosa das igrejas, nesse caso cristãs, né? Ajuda, não há nenhum viés, né? Mas as igrejas cristãs, você acha que ajuda bastante na comunidade e também para a atividade policial? Ajuda, assim, eu tiro do meu lugar onde eu estava, porque você tem contato com a população, você desenvolve naturalmente uma vocação de uma alta sensibilidade às questões sociais, né? Porque você tem como referencial Jesus Cristo, Uhum. né? Então, a partir disso, como chave, tanto hermenêutica para interpretar, mas como atuação, você tem alguém que foi muito sensível às causas sociais, às pessoas mais pobres, às pessoas mais oprimidas, que abdicou de muitas coisas, dedicou a sua vida em torno de uma causa maior. Então você tem essa identidade natural. Então você, quando vai para uma seara que você está imerso numa categoria que tem diversas necessidades, o pessoal que trabalha muito, mas não tem o reconhecimento devido, que atua de uma maneira muito efetiva nas cidades, mas que não tem o reconhecimento de prefeitos, políticos, governadores, legislações, tudo mais, que tem diversas fragilidades, a despeito de tudo isso, continuam trabalhando, se dedicando nas cidades, você acaba tendo essa vocação quase que natural para se compadecer, ser solidário e se lançar frente a esses desafios e tentar melhorar. Porque eu penso assim, o tempo em que eu permanecer na Guarda Civil Municipal, eu tenho que deixar essa guarda melhor para as gerações futuras do que a que eu encontrei. Eu penso desta forma e atuo desta forma, por isso que tem todo esse envolvimento, esse trabalho. Já que a gente está falando de guarda, eu queria abrir um outro bloco, né, já que você trouxe para cá.
talvez um pouquinho mais delicado. Como que ocorreu a evolução das guardas no Brasil? Qual que é o contexto histórico hoje? Porque se fala bastante do poder de polícia, nós temos a PEC 57, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, mas qual que é a visão histórica da formação das guardas? A gente tem guardas mais antigas, guardas mais modernas. Eu estive visitando uma cidade do interior esse semestre, a guarda tinha 3 anos de formação, o pessoal não tinha nem porte de arma ainda, tinha que usar arma particular ali. E como que tá isso? Como que você analisa a história da guarda no Brasil? No Brasil. Muito bem, eu acho que é uma pergunta muito importante, né, para a gente dialogar sobre isso. Isso tem muito a ver com a própria formação do Estado brasileiro e do crescimento do Estado brasileiro. Então, quando o Estado era menor, lá nos seus primórdios, então demandava, né, poucas questões de segurança pública e pouco efetivo também para A corresponder. população não tinha Sim, 70 milhões, não tinha população. população. Então, você pega, por exemplo, a questão de 1831, quando o regente Feijó, ministro da Justiça, ministro do Estado, cria lá a lei, né, de criação das guardas municipais do Rio de Janeiro. Lá no Rio. No Rio de Janeiro. Aí tinha Tobias em São Paulo. Criou 1831, né, Tá. tá lá, a criação das autorias. Antes não tinha a guarda. Antes disso. Você tinha guardas antes disso, mas com nomes diferentes. Como a questão territorial era muito limitada, então fica difícil a gente conceituar, do ponto de vista histórico, como se fosse a mesma guarda de hoje, a guarda que estava lá haviam atrás. muitos conflitos no Sim. Brasil, né? Era uma época de... Não Muita tinha... segregação, muita não segregação. tinha as divisões de estado. Não A gente tinha. saía de uma capitania hereditária, né? De umas... e aí os interesses dos coronéis, das suas fazendas, é isso, né? Você tinha o público e o privado não muito bem claro naquele momento, porque você estava na transição das capitanias hereditárias que tinham donos. Tinha donos. Tinha donos, né? Você não pode esquecer esse fato histórico. Sim, com certeza. Eles tinham, quando recebiam esse pedaço de terra, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo. Então, eles tinham muitos poderes. Então, eles criavam as suas forças, né, para alcançar os seus objetivos. Então, do ponto de vista histórico, eu coloco como referência mesmo 1831, Tá. porque daí a família real já estava estruturada no Brasil, né, que vem de 1808, já estava pensando em estruturar o nosso país, porque eles vieram fugidos lá de Napoleão Bonaparte, lá de Portugal, né, de maneira covardemente. E aí a Inglaterra protege a venda de Dom João aqui com a sua esquadra, tem toda a história aí, né? Em 1831, então autoriza o regente Feijó, cria a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e lá com uma função clara, a função de segurança pública, inclusive para auxiliar a justiça. É uma guarda que a gente poderia até entender na ideia de ciclo completo de polícia, na visão que a gente pensa Não hoje. se falava em polícia, se falava em guarda. Guarda. Então a gente tem que lembrar que a origem de polícia é a origem de guarda. Sim, guarda. Tá. Depois a gente vai chegar nessa questão e verificar que tem muito de semântica aí, né, de nome, né? Porque a gente se apega muito à questão do nome e às vezes, depois eu vou chegar mais para frente na questão de polícia, e a questão polícia é apenas uma nomenclatura, nesse campo semântico, guarda, brigada, militar, Força pública, tudo isso são semânticos. São nomes. Polícia, uma hora é polícia, outra hora é polícia militar, uma hora põe na viatura a polícia militar, agora tira a militar, só deixa a polícia. O que importa é a atribuição. As atividades. Isso é o que importa. O que vai determinar que um órgão é policial ou não policial não é o nome que ele tem, mas o conjunto de suas competências e atribuições. Isso não depende do nome, é o que ele vai fazer. Tá. É o que ele é na hora do dia. Então, de lá para cá, teve essa criação, esse marco inicial muito importante e relevante, inclusive o Dia Nacional dos Guardas Municipais, dia 10 de outubro, né? E uma lei, se eu não me engano, do Arnaldo Faria de Sá, nosso saudoso Arnaldo Faria de Sá. Governador do estado de São Paulo, né? O Arnaldo... Foi? Não, foi deputado. Deputado. Acho que ele foi um dos deputados mais antigos, ele foi delegado de polícia
do estado de São Paulo. Tá. Acho que foi um dos, Eu dos pensei que ele deputados tinha... federais mais antigos do Brasil, Caramba. que mais teve mandato. Eu acho que ele é um desses aí. Tá. Faleceu recentemente. E 10 de outubro, porque a lei 10 de outubro de 1831 cria a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Lá no, aí Mas o essa regimento- guarda virou polícia depois, né? Depois vai evoluindo. Que é uma das polícias mais sim. antigas, é a polícia do Rio de Janeiro. Aí assume Outros nomes. outros nomes, né? Aí o que acontece? Aí o fluxo da história, com seus meandros, né, sua própria dinâmica histórica. Aí a gente tem lá a parte de 64, né, que foi um marco, uns chamam de golpe militar, outros chamam de regime militar, civil militar, cada um tem o seu nome para isso, né? Mas 64 foi um marco importante. Até 85. Até 85. Por que 64 foi um marco importante? Porque você vinha daquela ideia mais dilatada de Estado brasileiro, e a partir de 64 você concentra o poder. A ideia de concentração e não de fragmentação. Concentração em Brasília. Em Brasília, até por conta do regime que ia ter controle. Aí você, de certa forma, o Estado de São Paulo... Essa época do Brasil era uma época conturbada na América Latina, né? Não, era o contexto histórico todo. Contexto histórico. Não era só do Brasil, não. Aí você tem, no próprio estado de São Paulo, a Força Pública, a Guarda Estadual. Também, a gente também, só lembrando o pessoal, a audiência, essa década de 60, a gente tem uma corrida armamentista chamada de Guerra Fria. Sim. Estados Unidos, Rússia, União Soviética na época, você tem Cuba, você tem Guerra do Vietnã, você tem vários eventos ali acontecendo, né? Então não é algo solto no Brasil. Não é nem crítica, né? Não, é um contexto histórico. Que aconteceu. Então, por conta da centralização, as guardas municipais ficaram um tanto quanto... Algumas sobreviveram em algumas cidades, porém ficaram um tanto quanto esquecidas. Então, nesse momento, as guardas municipais ficaram um tanto quanto esquecidas em algumas cidades, ou se não esquecidas... Posso fazer um corte aqui? Esquecidas de propósito. Porque nesse contexto histórico, e eu vou arriscar essa pergunta, se nós temos um regime militar, cívico-militar, não importa o nome, você falou da concentração dos poderes pelos militares, especificamente do Exército. Sim. E ali, a força militar é primada pela hierarquia e disciplina. E a guarda não é militar. Então esse esquecimento é de propósito, já que não tem uma ascensão militar, diferente de uma força pública, de uma polícia militar, de uma brigada militar. Estou errado nesse contexto histórico? Não, o seu raciocínio ele está muito correto, inclusive o Exército Brasileiro condiciona as polícias militares estaduais como forças auxiliares, e o comando último das polícias militares está na inspetoria dentro do Exército Brasileiro, né? A gente tem que lembrar que isso é chamado de IEGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares. Então, isso existe hoje. Existe hoje. Então, para manter o controle dos estados, até porque nós tivemos em alguns momentos estados que confrontaram estados com forças militares. A gente não vai. Só o contexto histórico. A gente está falando do Rio Grande do Sul, a gente está falando uma parte lá do Paraná. Estado de São Paulo. Eu ia entrar agora, ia falar de São Paulo também. Tivemos Bahia, pessoal do Nordeste, pessoal do Norte. Então é um contexto histórico que tem os livrinhos de história que contam de um jeito, né? Mas quando a gente olha revoluções dos estados pedindo autonomia, menos intervenção federal, na verdade a gente está vivendo um momento ainda de formação do nosso Estado brasileiro, do Brasil. É isso, né? É isso mesmo. E aí, você está me falando no contexto histórico que o poder vai para Brasília, claro, já está passando as revoluções, mas existe muito resquício, muitas lembranças, porque muitos brasileiros morreram nos estados, na época de província. Sim. E aí você tem a formação do poder em Brasília, e aí as Forças Armadas da época olham as brigadas, as polícias militares, a força militar, o exército estadual, como um dos eixos para manter a ordem e a disciplina pela hierarquia. Seria isso? Sim, pela hierarquia. E as guardas municipais, como ficavam fora dessa coluna, né, de hierarquia e disciplina, houve essa intenção mesmo de não dar o espaço devido para as guardas municipais. Mas elas retornam com uma força maior
na Constituição de 1988. A famosa, Constituição segundo Ulisses, Cidadã, né? Ulisses Guimarães falou, a Constituição Cidadã, só que ela retorna, e aí ela não vem no 144 como uma instituição policial, ela é relegada a um parágrafo, oitavo, né? Oitavo. Então, aí, inclusive, eu quero aproveitar essa ocasião para falar de um livro aqui. Diga. Neste livro aqui, neste livro aí, que é O Lugar da Guarda Municipal na Segurança Pública, se eu não me engano, é o sétimo... Onde que a gente encontra esse livro, Pela Zé? internet, se procurar lá, vai achar no site da Ó, editora, galera, algumas editoras. galera, é o e tal. seguinte, eu vou deixar o link de todos os livros, todos os contatos do Oséias aqui na descrição. Então ele até falou que eu podia deixar o WhatsApp dele, pode? Pode também, Então, pode, com certeza. Desce aí e conversa com ele no WhatsApp. Esse livro tá lá, tá, gente? Ó, por que eu coloquei o destaque para este livro aqui? Porque neste livro eu estou refletindo sobre o lugar da Guarda Municipal na segurança pública e eu vou fazer uma revisitação no processo de elaboração da nossa Constituição de 1988. Para entender... Todas as guardas do Brasil já têm esse livro? Nos seus cursos de formação? Ainda não tem, mas seria um... Ô, galera, deixa eu te falar. Não é por nada, não. Se você quer inspetor, prefeito, secretário municipal e não tem na biblioteca da guarda um livro desse, tá fazendo falta, né, Zé? Tá fazendo falta e eu recomendo, né? Tá aí, claro. Pela relevância do conteúdo. Claro. Então, eu queria entender, como militante também, e para responder algumas críticas, por que as guardas municipais ficaram legadas ao parágrafo 8º do artigo 144, como se fosse um apêndice da segurança pública e não nos incisos do caput do artigo. Então eu queria entender isso por quê. Porque vinha as críticas, porque você tinha aqueles que não gostam das guardas municipais, ou pelo menos não querem as guardas municipais. Tem muitos opositores da guarda? Pública. Tá diminuindo. Porque... Mas são mais opositores servidores públicos ou a população? Assim, como dizer... Pensa alto, sim. pensa alto. Você lembra de um pensamento é livre. Um técnico de futebol que falava, vocês têm que me engolir? É o Zagallo. Então, como o Zagallo falava várias vezes, vocês têm que engolir, e tem que engolir mesmo, porque as guardas municipais são realidades já efetivas e concretas em mais de 1.200 cidades no país, irreversível. Hoje, quais são as atribuições da guarda? O que a gente... crime de criptomoeda é Polícia Federal, transnacional, Polícia Federal, tráfico de drogas, Polícia Estadual Judiciária, se não tiver para outro estado. Mas quando ele fala de guarda, o que a gente tem que pensar hoje em termos de crime, de combate ao crime? O que a gente está falando? Eu vou retomar, mas só para finalizar um pouco essa questão aqui, para o pessoal não ficar aguardando o que eu ia falar, né? Então, para entender por que as guardas municipais ficaram no parágrafo 8º e não nos incisos do caput do artigo 144, eu fiz uma pesquisa nos anais históricos da Assembleia Nacional Constituinte para verificar nos documentos históricos qual foi a discussão que houve na composição do artigo 144. Na composição. Então você vê lá parlamentares que defendiam, já na Constituição de 88, defendiam que a guarda entrasse como polícia municipal, já nos incisos. Então você vê emendas nesse sentido, nas comissões. Já se falava de polícia municipal naquela época. Deputados, inclusive deputados de Minas Gerais, defendendo essa ideia. O prejuízo maior para as guardas municipais, eu deixo muito claro nesse livro aqui, foi deputado do estado do Rio de Janeiro. Da onde Dom João desembarcou, né? Família famosa, deputado da família Maia. São deputados da família Maia. Que lutaram muito para que as guardas municipais nem entrassem no artigo 144. Porque você tem a maneira como se estrutura a Constituição Federal, você tem artigo específico de competências exclusivas da União, dos estados, do município, artigo 30. Eu também procurei saber, se a guarda não é segurança pública, locais, sim, né? Por que não entraria no artigo 30? E teve, inclusive, emendas colocando a guarda no artigo 30.
Porque são os interesses locais, que devem prevalecer locais, né? Sobre os gerais. Né? Mas na emendas para colocar como polícia municipal, nos incisos, guarda municipal, guarda patrimonial, armada, não armada, mas o consenso final na composição do próprio artigo 144 ficou o consenso deixar guarda civil, guarda municipal, como faculdade para os municípios e com uma nomenclatura de, não seria de competência, mas guarda municipal para cuidar, proteger bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Conforme dispuser a lei. A lei local, a lei do município? Aí é a lei nacional. A lei nacional. Que a gente está falando, essa lei nacional é a Lei Nacional das Guardas. Sim, isso, foi a lei nacional que é a 13... 2018? Não, 2014. É 13022, e assim, eu tive uma satisfação. Você participou disso aí? Você participou, né? Participar, de pegar esse projeto de lei do Arnaldo Faria de Sá, de 2003, ficou 11 anos na Câmara dos Deputados, mas nós pegamos esse projeto, conseguimos aprovar nas duas casas, virou a Lei Federal 13022, de 8 de agosto de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que foi combatido veementemente pela FENEM. A FENEM é uma entidade que defende os oficiais da Polícia Militar do Brasil. Combateu na Câmara, combateu no Senado. Por que isso? Depois combateu no STF, entrou com a ADI, né? A FENEM entrou com a ADI 5156 contra a Lei Federal das Guardas Municipais. Por que isso? Nós combatemos no STF, ganhamos por unanimidade. Né? Depois a FENEM entrou com uma outra ADI, juntamente com os agentes de trânsito, contra a Lei da Guarda Municipal. E nós ganhamos por unanimidade. Nessa última foi até melhor ainda, porque além de ganhar por unanimidade, o STF, maioria absoluta, decretou que a Lei 13022, de 8 de agosto, é constitucional. Então, se tinha suspeita de inconstitucionalidade, que a FENEM acusava o tempo todo, o STF finalizou essa discussão, declarando a constitucionalidade do Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. Então, finalizou esse debate sobre suspeição. Por que você acha que... Você citou várias vezes aqui os oficiais. Sim. Os oficiais da Polícia Militar. Acho que do Bombeiro não, né? Não, do Bombeiro não participa. Por que essa relutância a uma polícia municipal? Olha, vou partir do ponto de vista objetivo. Sim. Vou pegar os itens... E lembrando, gente, ele está falando, na verdade, não é ele está falando pela Conferência Nacional das Guardas. Ele está hoje representando o espírito de milhares e milhares de servidores dessa área. Não é uma fala de uma pessoa, é a fala de uma entidade. Então, por que se tem tanta essa rejeição? Sim, e assim, antes de entrar, eu tenho um diálogo muito franco, aberto, transparente e respeitoso com a FENEM. Inclusive, o Coronel Miller já foi entrevistado no meu canal, meu amigo, conversei, ele foi assessor do Major Olímpio, me recebeu várias vezes no gabinete, ele sempre representou a FENEM. A guerra é ideológica, não é de pessoa, é de ideias, claro. Tenho respeito pelos oficiais e tudo mais, né? Mas do ponto de vista concreto, pegando a própria tramitação da Lei 13022, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, aquilo que a FENEM, representando o Conselho de Coronéis e Comandantes Gerais, dos oficiais da Polícia Militar, atacava na lei, no projeto de lei no Congresso Nacional, revela os objetivos e os receios deles. Quais são os pontos que eles atacavam na lei, no Congresso Nacional e no STF? Porque daí a gente entende do ponto de vista prático quais são os receios deles, né? Primeiro, eles atacaram a questão da guarda não poder mais ser comandada por militares. Ah, verdade, hein? Você está lembrando um fato que as guardas tinham seus comandantes como policiais, regra, policiais militares. Sim, a maioria. Ainda é. Inclusive na minha cidade foi... E ainda é. Não pode mais. Não pode ser o... Não pode ser o comandante da guarda, mas muitos assumem o secretário. A maioria são. Eu tenho visitado bastante. Eu tenho conversado com esse... Porque a gente conseguiu, com a lei, impedir até por uma questão lógica. É óbvio, né? Faz sentido. Assim como a polícia militar, as polícias militares já tiveram no seu passado oficiais do Exército comandando. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Então a questão do comando, a lei proibiu. A PM não queria o pessoal do Exército, mas ela também não queria que o da guarda. Não queria. É bem coerente então, na Polícia Militar. Até tinha um certo jargão que o pessoal comentava nos fóruns de seminário, né? Falava o seguinte: o oficial da Polícia Militar, o oficial, não todos, obviamente,
Na ativa, combate a criação e o crescimento das guardas municipais. Mas quando se aposenta, coloca o pijama, quer comandar a guarda municipal. Isso é verdade, viu? É verdade. Olha, eu tenho visitado os municípios, o comandante da guarda, claro, é da carreira, né? Sim. Evidentemente. E aí você tem na secretário, subsecretário, sempre. Geralmente um policial. A maioria das vezes, policial militar, mas já vi policial civil também, em algumas guardas. Sim, tem. Então, essa é uma questão. A outra questão, ela parte do... Tem um inciso, que é o inciso 13, inciso 14 do artigo 5º da 13022. O inciso 13 fala o seguinte: atender ocorrências emergenciais. Nós estamos entrando nas competências específicas das guardas municipais. Então, como uma das competências específicas, o inciso 13 da 13022 do artigo 5º fala atender ocorrências emergenciais. Isso tudo é emergência, né? O que acontece? Eles atacaram isso porque eles achavam o seguinte: o que é emergência? Se as guardas municipais agora têm como competência específico o dever fazer, numa norma legal, agente público só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que está na lei. Então, agora a lei princípio do direito administrativo. Né? E agora a lei fala que os guardas municipais devem atender ocorrências emergenciais. O que significa isso? Eles pensando, os oficiais, né? Significa dizer que vai atender tudo. Porque tudo que é emergencial, os guardas também vão atender. Então, eles criticaram isso no STF. Um outro inciso: apresentar, né, no caso, atender flagrante delito, né, prender em flagrante delito o autor da infração criminal, do ato infracional, de uma contravenção penal, preservar o local de crime e apresentar a autoridade policial. Isso é o inciso 14 do artigo 5º da 13022. Percebam só que só órgão policial tem essa competência. Prender em flagrante delito um autor de infração criminal, contravenção, ato infracional, preservação do local de crime, porque o artigo 301 do CPP fala que qualquer um do povo pode. Qualquer um do povo mas pode. Preservação do local do crime, só polícia. Só polícia. Porque tem um poder de polícia. Você tem que ter poder e polícia estrutura para isso. E poder de polícia. Tem que ter estrutura para isso, de polícia, né? E apresentar a ocorrência à autoridade policial. Tinha alguns estados no país que, antes de 2014, da Lei Federal das Guardas Municipais, nem apresentavam ocorrência, porque pegava a ocorrência, acionava a Polícia Militar preservava o local do crime, pegava o detido, lá o que foi preso, e apresentava o delegado de mas polícia. aí tá errado, o processo criminal tá errado. Ali eu consigo quebrar o flagrante. Em Minas Gerais é assim que acontecia. Em Minas Gerais. Tá. Minas Gerais, eu acompanhei muito isso. Isso antes de 2014. Como que alguém prende, passa pro outro apresenta? Então, isso é uma coisa... Não é? Pessoal, para quem conhece ciclo completo de polícia, não tem passa muita e repassa agora. Mas assim, essa competência das guardas municipais lá foi muito atacada. Tá. Do guarda. Tanto que eu vou falar dessa articulação de bastidores aqui, ó. Para a gente aprovar o inciso 13º, o inciso 13 e o 14, atender ocorrências emergenciais, a prisão em flagrante delito, preservação local do crime e apresentar o delegado de polícia, tivemos que fazer um acordo no plenário do Senado Federal. Por quê? A FENEM, por meio do senador Aloysio Nunes, do PSDB do Estado de São Paulo, né, colocou uma emenda no plenário. Nessa época, o Aécio Neves estava como candidato à presidência da República, muito forte no país. Ele liderava o Senado Federal, uma bancada muito forte. A Gleice Hoffmann, que é a nossa relatora na CCJ do Senado, nos chamou, estava dentro do plenário, e falou o seguinte: Oséias, tem até vídeo sobre isso, ó. Tem essa emenda aqui do Aloysio Nunes de São Paulo. Se essa emenda for aprovada, se vocês aceitarem, a gente aprova o texto. Isso é mais ou menos às 11 horas da noite, porque a gente estava trabalhando desde cedo para aprovar nesse dia a lei. Porque assim, a bancada do PSDB vem em peso, se vocês aceitarem essa emenda. Esta emenda que eu estou falando, ela entrou no plenário do Senado Federal como parágrafo único do artigo 5º da 13022. Porque foi uma forma que a FENEM encontrou de falar o seguinte, ó,
Vocês podem fazer isso. Mas se por acaso a polícia militar aparecer na ocorrência, ou um órgão específico, vocês devem passar a ocorrência para a gente. Percebam só a sutileza da emenda que entrou em plenário. Só que, do ponto de vista jurídico, isso não pode ser quebra todo o fluxo do flagrante delito. E aperfeiçoamos o texto da redação desse parágrafo único e não deu essa margem para passar a ocorrência por outra força policial, a não ser em caso de exclusividade daquela ocorrência específica. Por exemplo, que eu trabalho no operacional. Se eu estou em deslocamento pela rodovia Anchieta, que transpassa a minha cidade, e eu me deparo com um acidente de trânsito, com vítima ou sem vítima, eu dou o primeiro atendimento, mas a jurisdição da rodovia Anchieta cabe exclusivamente à Polícia Militar pelo Código Brasileiro de Trânsito. O que acontece? Eu faço o meu atendimento, aciono os órgãos responsáveis, a Polícia Rodoviária chegou no local, ela dá prosseguimento na ocorrência, e se precisar de nos arrolar como testemunha para dar prosseguimento na assessoria da ocorrência, no apoio, a gente faz. Da mesma forma, a ocorrência que são exclusivas do IBAMA, da Receita, da Polícia Federal, ou de uma especialidade da Polícia Militar, bomba, terrorismo, que nós não temos condições de tocar uma ocorrência como essa. Você pega uma ocorrência de cangaço com ponto .50 na cidade, com 50 pessoas altamente armadas na cidade. Uma guarda municipal da cidade do interior com 30, 20 no efetivo, vai fazer o quê? 16. 16, igual você viu, às vezes desarmada, faz o que dá para ser feito, aciona os órgãos que têm mais competência e estrutura e toca a ocorrência para frente. E a população ganha, né? A segurança pública se fortalece quando se trabalha integrado. Deixa dentro dessa linha de passar ocorrências para especializado ou não, você citou alguns pontos importantes. O Brasil tem 5.750 municípios, mais ou menos, e tem 1.200 guardas, é isso? Está passando de 1.300. 1.300, né? Cidades. Pessoal, no interior, a gente tem muito relato aqui no canal, o pessoal fala que no interior a presença da guarda é maior do que a presença da força policial militar, na ostensividade. Eu posso dizer, na minha linha de raciocínio, dentro do que você está falando, que a guarda é a polícia comunitária? Olha, a guarda, ela tem uma vocação naturalmente para ser a polícia comunitária. Eu particularmente defendo... Você tem uma publicação dessa aí? Você já viu o livro? Nesse livro aqui eu falo vocação preventiva, comunitária. Foi o primeiro livro que eu escrevi especificamente sobre guarda. Um livro Galera, tudo isso né? aqui, ó, na descrição do vídeo você faz contato aí. Segurança Pública como projeto socioeducacional, a vocação preventiva comunitária das guardas municipais. Legal. Então, eu defendo isso, de fato. Tem uma realidade, eu estava muito recentemente conversando, eu converso com certa frequência com o ministro de Estado, seja do STF, ministro da Justiça, com o secretário de Segurança Pública, com exceção do Estado de São Paulo hoje, aqui vai um recado para o Derrite, que não nos recebeu até agora. Ô Derrite, tá devendo. Até a próxima, Derrite, eu já passei para a sua assessoria de imprensa para você vir aqui no podcast. Tendo possibilidade, o podcast está aberto também para você. Todos os secretários anteriores do Derrite recebiam as guardas municipais na Secretaria Estadual, debatia a pauta de interesse das guardas municipais com o Derrite até o momento. Já mandamos ofício, mas a agenda dele é bem corrida, mas a agenda dele é bem corrida. Mas espero que ele tenha, até o final do seu mandato, aí, reserve um espaço para nos receber. Então, a questão da guarda municipal como polícia comunitária. Então, eu lembrei do Derrite, porque eu falando de ministro você está falando, você sabe que os assessores dele estão assistindo. Sim. Ele vai... Não, o recado já vai chegar para ele. E é alguém que os guardas gostam muito dele. Tá? Claro. Tem não, é sensacional. Eu particularmente eu acho sensacional. Só fazendo um corte aqui, o Derrite no comando da Secretaria de Segurança Pública, porque ele é policial. Independente de ser policial militar ou civil, ele é policial. E vivência operacional. Vivência operacional. E ele ele vivenciou dois aspectos da Polícia Militar de São Paulo. Ele foi do policiamento, depois ele foi para uma especializada, que é o primeiro de choque, a rota, e também foi bombeiro, né? Então ele passou por grandes áreas aí.
interessante. Tem uma visão holística, né? É, uma visão mais completa. Eu acho bom o trabalho dele, apesar de muitas críticas, eu acho Quem não razoável. tem críticas, né? Quem não, todo mundo tem crítica, até o canal tem crítica, todo mundo tem Então crítica. faz parte da Faz crítica. parte. Então, para lembrar, se falando do policiamento comunitário, eu estava numa reunião na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Lá no Senasp. Eu acho que 2013, 2014, eu tenho muitas reuniões lá. E uma dessas reuniões eram com um representante, inclusive, do Japão, para discutir polícia comunitária, porque sempre tem um paradigma, Do né, Japão, do né? Japão Mas pra é cá. interessante o pessoal do canal saber e reforçar. A polícia no Brasil se forma pela militarização do Rio de Janeiro, que já foi falado nesse vídeo aqui. E a polícia comunitária, ela surge nos países asiáticos, alguns países da Europa, como a necessidade dos próprios protegerem a comunidade. Então a formação de polícia é diferente. Dessa forma, eu sempre defendi, na minha visão, né? Eu ainda tenho que aprender muito mais com o Oséias aqui, mas que a guarda tem uma vocação de ser polícia comunitária e a polícia militar, do jeito que ela é constituída, uma força diferenciada, em crimes mais graves. Mas é só a minha visão, mas eu estou aprendendo com o Oséias. Mas assim, está em pauta essa discussão. Está em pauta, essa sua visão está em pauta também aí, viu? Quando se fala em ciclo completo de polícia, o modelo adequado, né? Se vai ser por a questão penal, se vai ser por a questão territorial, tem toda essa discussão também. E para lembrar, porque nessa reunião na Senasp, todo mundo fica encantado quando se fala em polícia comunitária. Você pega os modelos do Japão, vamos pegar a experiência de Bogotá aqui na Colômbia, modelo do Canadá. Quando se coloca em mesa essa relação, há um encantamento. Aí todo mundo fala, pô, mas deveria ser a polícia do Brasil também comunitária. E as guardas municipais, pela vocação territorial local, se habilita para essa função. Mas uma coisa que eu vi um coronel nessa reunião falando, que eu nunca esqueci. Coronel da PM. É, da PM. Falou o seguinte: vocês querem o modelo de polícia comunitária do Japão implantado no Brasil. É uma fala muito sábia dele. Ele falou o seguinte: nós, policiais do Brasil, queremos a população do Japão no Brasil. Aí fica fácil ser polícia no Brasil. Para fazer uma crítica à questão de você transportar um modelo sem levar em consideração o aspecto o social, aspecto social, claro, histórico, claro. De formação do país. Claro. Então, um dos principais desafios de se implantar a polícia comunitária no Brasil, inclusive para as guardas municipais, por isso que daí surge inclusive o fenômeno de ROMU, dos táticos operacionais dentro das guardas municipais, que alguns setores fazem críticas. Mas qual que é o desafio? É que você tem uma sociedade altamente violenta no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para você, já que você tocou na sociedade violenta. Os agentes de segurança, os agentes municipais, estaduais, federais, que representam polícias, GCM, essas polícias, vou colocar no geral, tá? No plural, essas polícias, elas são truculentas e violentas? Então, partindo disso, eu vou pegar desse pressuposto de ter uma sociedade que é violenta, né? Um país é um país violento, um país que já chegou a ter 60 mil homicídios por ano, né? Caiu um pouco agora, teve uma queda nos últimos anos, mas já chegou a ter 60 mil homicídios por ano. É uma coisa uma absurda. patologia, né? Se você pega isso em 10 anos, dá 600. Mais de 500 mil de pessoas sendo executadas de maneira violenta. É uma doença. É algo muito grave. E assim, fora as questões de trânsito, a questão de violação do Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente, da questão da Maria da Penha. Então nós temos uma sociedade que a violência é muito aflorada. E uma sociedade que não é muito afeto a regras, a disciplina, que tem uma disposição em violar regras de trânsito, ao jeitinho. Então, quando você, mais para as capitais, nos grandes centros urbanos, você cria uma guarda civil municipal numa sociedade com esses elementos, você tem que construir toda a etapa para até implantar uma polícia comunitária, né? De mediação de conflitos. Se é o modelo, né? Se é o modelo. Se é o modelo. Mediação de conflitos. Você tem que entrar com uma força, né, em algumas comunidades que não aceita a relação do policial, não aceita a relação
tem uma animosidade e até uma hostilidade muito grande, criminosos ferozes que matam, atiram para matar o agente público que representa o Estado e a sociedade. Né? O número de policiais mortos no Brasil ele é muito grande e muito relevante. Cada policial que morre é um tiro que o Estado brasileiro leva. Em última instância, é um tiro que a própria sociedade leva, porque o Estado é reflexo da sociedade organizada. Então, para implantar um policiamento comunitário, você tem que analisar dentro de uma cidade onde você pode iniciar uma relação por meio de projetos comunitários, trazer a molecada, trazer a rapaziada. Você acha que esses projetos funcionam com os adolescentes? Funcionam porque tem um livro, inclusive eu deixei com você esse livro sobre drogas. Ah, esse aqui. É um tema. Tá, esse foi o 7º livro que eu publiquei. Um livro que eu sempre quis falar sobre drogas, sobre o debate de drogas no país. Eu atuei no projeto social de drogas, muito similar ao PROED da Polícia Militar, que a gente atuava lá em São Bernardo do Campo. E assim, se você conversar com um policial militar que atua no PROED, ele acredita no PROED. Acredita no PROED, que tem algo muito positivo na formação do adolescente. A Polícia Civil também tem um programa para os adolescentes e adultos também, né? Então, várias guardas têm. As guardas... Na área de esporte, na área de prevenção. Sabe como eu vejo isso? Até queria ouvir de você. A gente tem a educação, a obrigatoriedade do município, na educação da creche, da pré-escola e do ensino, anos iniciais, que é chamado hoje. E não é do Estado essa função. A guarda, ela poderia estar dentro das escolas municipais. Ela está hoje nesses programas de resistência à droga ou outro nome que se dê. Ela está presente com a comunidade? Olha, não em todas as cidades, mas a partir dos últimos eventos que o Brasil acompanhou nos últimos anos de ataque às escolas municipais, você sabe que eu tenho 2 filhos, não sei quantos filhos você tem. Você tem filho, não? Não tem filho, não, né? Tem filho. Eu tenho 2 filhos, quem nos assiste deve ter filhos. Claro. Você sabe que os filhos são algo muito relevante para a família, né? É essencial. É essencial. E quem tem filhos, dedica na sua vida para isso, né? Praticamente, quem tem um casal, quando tem um filho, parece que esquece de si mesmo para cuidar do seu filho. Então, os filhos são os patrimônios mais importantes que as famílias têm e estão nas escolas. E, por conta da internet, alguns modelos importados de outros países começaram a ter ataque nas escolas no Brasil. Em alguns estados, no estado de São Paulo. Eu acho que a imprensa é um vetor disso aí. Eu já falei algumas vezes. Tem esse papel, né? Tem esse de papel. vetorizar, né? Ao mesmo tempo que divulga e incentiva, né? Da publicidade. Mas tem muito estudo na área da psicologia, da criminologia sobre isso, né? Mas assim, a imprensa tem seu papel. E lá em São Bernardo do Campo, por exemplo, a partir dos últimos atentados às escolas, o prefeito em exercício, o prefeito Orlando Morano, ele teve um insight, uma sacada, e fez um compromisso com a cidade. Ele falou, a partir de agora, todas as escolas municipais e as conveniadas municipais terão segurança da Guarda Civil Municipal. Ele assumiu um compromisso com a cidade. Inclusive encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal, que foi aprovado por unanimidade, estabeleceu o que chama-se de DESE, também, né, Diário Especial de Segurança Escolar. E hoje todas as escolas do município têm em São Bernardo do Campo. Tem cidade que não é assim. Tem os guardas municipais para garantir segurança de alunos, corpo docente, em torno da escola, porque a gente sabe também que, apesar de ser escola municipal, mas já tem também o tráfico, porque o tráfico ele não poupa nem vida de criança, né? Então, mesmo o tráfico ele é perverso. Mesmo sabendo que são crianças em processo de formação, tem muitas escolas em muitos lugares, não só no estado de São Paulo, que o tráfico já se aproxima das escolas municipais também, né, para tentar agenciar, tentar vender os seus produtos para as crianças e adolescentes. Então, os guardas municipais têm uma função importante dentro na segurança escolar.
Eu não diria só dentro da escola, porque aí já é uma outra discussão, se dentro da escola seria o papel, né? Mas na segurança escolar, que pode ser dentro da escola, no entorno da escola, ou como as Mas polícias eu acho que é o militares papel fazem na ronda integrado do escolar. município, É, né? O papel sim, integrado, né? Que o sim, município sim. tem um Mas, papel mas integrado. lá em São Bernardo do Campo a aprovação foi de 98%. A aprovação que o prefeito fez com pais de alunos, né? Da atuação da Guarda Municipal na segurança escolar. Foi 98%. E nesse caso, o que compete à polícia Hum, militar como hum. polícia ostensiva, já que vocês fazem essa parte, a polícia militar fica um pouco de fora nesse modelo ou não? Da escola? É. Olha, a gente Eles vai. são com Proerd para escolas Sim, municipais também. Proerd é o tem. programa de A resistência à droga, é maioria. o programa de São Paulo, mas na maioria dos estados tem esse modelo. Estou falando aqui de São Paulo porque É, estou entrevistando o talvez com Oséias. outros nomes, né? Com Talvez, outros né? nomes. Mas É, aí eles também adentram as escolas municipais ou a própria guarda de hum, São Bernardo, as outras guardas que você tem conhecimento, eles têm programas semelhantes. tem. Nós já tivemos lá em São Bernardo do Campo um programa chamado Educando para a Vida, que era um programa cópia praticamente do PROED. Em outros estados eu sei que tem diversos tipos de programas, desde a questão de, na época de férias, para levar informações sobre pipa, né, para a garotada, para evitar a questão de cerol, Linha de tudo cerol e mais. Então tal. tem programa específico, tem guardas que tem. Na área ambiental, lá em São Bernardo do Campo tinha o projeto de teatro de boneco, até recentemente, que debatia vários temas transversais, né? Ambiental, segurança, drogas, sexualidade. Então é muito comum nas guardas municipais desenvolverem esse tipo de projeto para a sociedade. Não é a nossa finalidade, mas é uma outra contribuição que nós podemos dar também para o processo de prevenção social. São as extensões, Sim, né, sim, da tem. própria atividade É igual o de um. PROED. O PROED é da PM, né? Aliás, falar, Mas. falar, falar em Hum, objetivo, explica para mim, hum, a polícia municipal, porque a gente sabe que aqui no litoral, Bertioga, que usa as viaturas com o nome polícia, não sei se é Bertioga ou algum município ali um ou outro município tem. eu posso estar errado o nome, mas tem alguns municípios que usam a palavra polícia municipal. Eu queria que você me falasse um pouquinho o que é poder de polícia, né? E se as guardas têm ou não têm o poder de polícia, porque isso é muito debatido Sim, sim, nos sim. tribunais superiores, Tribunal né? Superior. Em primeiro lugar, queria retomar aqui a questão da polícia. Né? Polícia é um nome. É importante vocês terem o Sim, nome sim. polícia Eu municipal. defendo importante. Tá. Você que é viajado, você que conhece boa parte do mundo, viajar, tem esse privilégio de viajar, você deve ter percebido nas suas andanças que em vários países tem nome diferente, Sim. né? Tem nome diferente. Carabineiros, por exemplo, Carabineiro no Chile, aqui, né? né? Guarda Nacional, com característica de defesa, tem nome diferente. Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Militar de hoje já foi Força Pública, já foi Guarda Estadual. Como guarda força pública mais aquartelada, né? Mas como guarda estadual, ela fazia menos do que faz hoje? De forma nenhuma. Ela tinha até mais poderes. Então, aqui nós temos a Brigada Militar, Rio Grande do Sul, que não é a Polícia Militar, mas é a Brigada Militar. que tem atividades de polícia. Sim, polícia. Ou seja, nesse campo semântico de nomenclatura, confunde muito. O que eu defendo, inclusive, nos meus escritos, é que o poder de polícia é o que vai determinar o fazer dos órgãos da segurança pública. E o poder de polícia, ele é estabelecido numa norma jurídica, com eficácia, de reconhecimento nacional, mas com limitações. Com limitações. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós estamos no Estado de São Paulo aqui, mas de qualquer estado do país, o seu poder de polícia é estabelecido numa lei. Ela não pode fazer o que ela quer, pelo fato de ser polícia militar. Claro, Né? claro. Aí eu sou polícia militar, faço. Não, você faz aquilo que a lei fala que você tem que fazer. E não faz aquilo que a lei falou que você não pode fazer. As guardas municipais também têm o seu poder de polícia, né, delimitado e estabelecido numa norma, que eu já falei que é 13022, de 8 de agosto de 2014, e atua praticamente em algumas áreas, especialmente poder de polícia de trânsito, de fazer a fiscalização de trânsito,
a parte de veículos, comportamento do Está condutor. determinado na norma nacional. Norma nacional das Poder guardas. de fiscalizar Tem vários e impor autuações. E tem vários bloqueios que a gente Blitz, percebe. Blitz. E hoje pode fazer blitz. Esse ano pode fazer blitz. Alguns anos anteriores não podia fazer, né? Porque houve uma alteração muito radical no Código de Trânsito Brasileiro que possibilitou as guardas municipais também fazer blitz. A guarda olha condutor ou veículo, olha tudo? Condutor, documento de condutor, documento de veículo, estado do veículo, estacionamento, tudo mais. A guarda faz hoje faz o que a guarda já fazia e o que a Polícia Militar faz. E a Polícia Militar faz o que fazia e faz o que a Guarda Municipal faz. Eu acho razoável, porque via pública é do município, a rua é do município, a responsabilidade é do município. Quem usa algo do município está sujeito à fiscalização do próprio município. É uma coisa lógica, né? É lógica. Coisa lógica. Então você tem poder de polícia. Assim como você falou, na rodovia estadual compete à polícia. Né? Aí numa federal compete à Polícia Rodoviária Federal. E aí me parece razoável. Razoável. Apesar de alguns coronéis não gostarem disso. Não gostarem, mas. Então, você tem, inclusive, o Poder de Polícia de Trânsito, o STF já consolidou essa situação. Tem então, decisão, né? Tem, já consolidado no STF. Vocês podem aplicar multa? Sim, inclusive. Teve um questionamento antes de 2014 sobre isso, mas foi rolando. O STF bateu o martelo recentemente. E o último manual brasileiro de fiscalização de trânsito, que é o que orienta a atuação no trânsito, já está lá como os agentes da autoridade de trânsito, os guardas civis municipais. E a autoridade de trânsito, estou lembrando que na minha visão jurídica é o secretário de trânsito, secretário dali, não é a autoridade. A autoridade de trânsito é interesse local, é do município. E está lá como agentes da autoridade, né? Somos agentes da autoridade de trânsito. Então, Polícia de Fiscalização Ambiental, a 13022, colocou para a Guarda Municipal a competência também para fazer fiscalização do meio ambiente. E as guardas municipais podem fazer, a fiscalização do meio ambiente demanda um estudo técnico muito importante, uma formação específica, porque as multas, elas exigem, né, uma formação técnica, né, porque você tem que fazer o aferimento de manejo, de árvore e tudo mais. E o valor dessas multas são altíssimos. Além do próprio crime, na parte criminal, na parte administrativa. Você tem que ter o poder de polícia para impor essas multas, sanções. Até porque, se a gente pega conceitualmente, você pega o artigo 78 do Código Tributário Nacional, está lá o conceito de poder de polícia. É a única norma do arcabouço jurídico nacional que aparece o conceito de poder de polícia. E ele vem exatamente como uma força da administração pública. Isso é importante que todo mundo saiba disso, né? O poder de polícia não é o poder do guarda, do policial militar, do delegado, do coronel. É o poder da administração pública. Ele é impessoal. O GCM, o PM, o coronel, o delegado, eles têm uma matrícula e saem amanhã da corporação e perdem as suas competências. Mas o poder continua, que é do Estado. Não é nem da corporação em si, é do Estado, da administração pública, que cria as organizações. De parar, bloquear, limitar a ação do particular ou do... O poder está para além da gente mesmo, né? Está para além da gente mesmo. Pública. Da administração pública. E delega aos seus órgãos para cumprir suas funções específicas. Eu acho que existe um erro conceitual, um erro de entendimento, muitas vezes... Poder de polícia. Eu sempre falei aqui no canal, e aí eu tomo algumas críticas, mas eu acredito sim que a guarda tem o seu poder de polícia baseado na origem do artigo 78 do Código Tributário Nacional. E aí vem com as competências próprias. E muitas pessoas confundem o poder de polícia com o poder da polícia. Aí confunde tudo, fala que não é atribuição de investigar. Essa confusão conceitual, né? Tem uma confusão conceitual, tem uma confusão, às vezes, de interesse. Né, essa é a pior, né? Porque o poder de polícia, ele é impessoal, porque ele é da administração, não é da pessoa, né? Ele está muito mais ligado à matrícula e não ao CPF. Porque o servidor tem a sua matrícula, o seu registro no caso, guardas municipais são matrículas. Aqui na PM é RE, né? RE. Registro de estatutário, uma coisa assim. Então, o poder de polícia está sempre ligado à sua função, né? Ao registro funcional, não ao seu CPF. Se você atuar dentro da sua função, você tem a legitimidade, tem um amparo desse poder, inclusive com as excludentes de licitude. Agora, se você passa esse poder para o seu CPF,
Aí a lei, a corregedoria vai te pegar. Aí tem um negócio chamado abuso de autoridade, né? Aí você levou para o lado pessoal e a lei não vai te perdoar, né? É isso aí. E muitos sofrem por conta disso. E a confusão que se faz é porque as pessoas não sabem quais são as competências dos órgãos. Um agente de receita tem poder de polícia para isso. Claro. Porque senão ele não faz a sua função. Ou seja, o poder de polícia é o poder que a administração dá para que você consiga exercer as competências para alcançar o objetivo da administração pública, sem o qual você não consegue alcançar. Então, o fiscal da Receita, né, do INSS, o agente de trânsito, o policial militar, o guarda civil municipal, só que cada um dentro das suas competências e atribuições. Todo mundo não é o clínico geral. Eu posso fazer tudo que chegar para mim, eu faço. Não é clínico geral. O clínico geral pode até dar o primeiro atendimento, só que ele tem que ter as especialidades. E você falou que dá dessa divisão, ou o número de matrícula ou o CPF. Você tem atribuição legal no número de matrícula quando você faz os concursos. E eu sei que hoje as guardas municipais no Brasil, elas foram obrigadas, e algumas estão se organizando, de ter a sua própria corregedoria com o seu servidor de carreira, preferencialmente formado em direito. É isso, né? Isso é recente também, né? Isso é recente. Olha... Isso fortalece a guarda. Não? É recente em partes, né? Porque a obrigatoriedade da corregedoria veio com o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei Federal 10.826 de 2003. Estamos falando de 2003, 21 anos, né? Mas algumas guardas ainda estão ajustando isso. Que trouxe essa obrigatoriedade, né, para as guardas municipais que são armadas. Isso. Corregedorias e ouvidorias autônomas e independentes. A partir de 2014, aí esta prerrogativa de ser o corregedor, aí se vincula a alguém da carreira. Da carreira, porque é um cargo da estrutura da Guarda Civil Municipal, que tem que ser ocupado por um Guarda Civil Municipal, e, obviamente, ter né, acesso à ciência jurídica, né? Porque não seria alguém formado em pedagogia, ser um corregedor, talvez teria até dificuldade em interpretar, em conhecer as leis para fazer a aplicação. E uma outra coisa importante, tá? Que a partir de alguns anos, muito recente, o Ministério Público do Estado de São Paulo tomou esse ato pioneiro, porque existia uma dificuldade de falar. O Ministério Público tem, né, o dever constitucional de fazer o controle externo da atividade policial. Então, aí esse é outro ponto. Tá na Lei Orgânica Nacional, na Lei Orgânica do Ministério Público, dele executar o controle externo das atividades policiais. A guarda é polícia, ela faz o controle, não faz... Então esse é um... Aí sempre teve essa dificuldade. Muito recentemente, o Ministério Público do Estado de São Paulo editou uma portaria. Portaria ou TAC? Rapaz, eu não lembro. Eu acho, não, uma normativa. É uma normativa. Não lembro exatamente, mas eu acho que é uma portaria que atualizou outras portarias já existentes, atualizando, colocando entre os órgãos sob o seu controle externo da atividade policial também as guardas municipais. Eles colocaram uma ressalva que eu até fiz na época uma reunião com o Mário Sarrubo. Aqui hoje ele é secretário Nacional de Segurança Pública. Ele é do Senasp, o Sarrubo, né? Eu fiz reunião com ele, ele é procurador-geral aqui do Estado de São Paulo. Fiz reunião com ele aqui na eu tenho contato com outros promotores, né? Inclusive eu já convidei vários aqui no canal. Até convidar você que se inscreva no canal, ative o sininho, porque tem muita conversa inteligente aqui no Pensa Alto, aqui no nosso canal. E tem conversas assim que a gente vai aprendendo. Acho que é legal o canal que a gente vai aprendendo, né? Toda vez que toda vez que eu entrevisto alguém, eu aprendo alguma coisa, né? A gente sempre tá aqui para aprender, né? É importante. Aí você falou do Sarrubo, né? Tive reunião com ele, porque até para falar dessa portaria, porque a portaria ela colocou as guardas municipais no controle externo da atividade policial do Ministério Público. Então, acabou de reconhecer que é polícia. Que é a polícia, mas deixou uma ressalva. A ressalva dentro daquilo que compete constitucionalmente às guardas municipais, que é o cuidado de bens, serviços e instalações municipais. Deixou essa ressalva na portaria. Em alguns estados também eu estou percebendo o Ministério Público indo para esse setor. Eu vi que
STJ, principalmente a sexta turma do STJ, tem criticado muito as guardas municipais em diversas ações, no meu entender, desastrosas, injustas, inclusive, e tem colocado, principalmente o ministro Rogério Santos Skit, se não me engano o nome dele, Rogério Cruz Skit, uma coisa assim, que as guardas municipais não têm controle pelo Ministério Público como tem as polícias militares. Mas se você está falando que São Então, Paulo já tem um controle, ele está desatualizado, ou está sendo tendencioso nas suas decisões ou análises, né? ou talvez outros estados não tenham, acho que né? não chegou ao conhecimento dele ainda, talvez. Mas e os ministérios públicos estaduais, eles estão tendo essa preocupação nos outros estados com as guardas? Você tem conhecimento disso? Em outros estados eu tenho acompanhado, em alguns, não em todos, que o Ministério Público tem atuado no sentido de querer limitar a atuação das guardas municipais. Que eles também não se atualizaram nas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões específicas sobre a competência de guardas municipais, porque depois que criou, só para fechar esse assunto, depois do Estatuto Geral das Guardas Municipais, se ficou ainda o entendimento de que as guardas municipais têm como base bens, serviços e instalações. Que é praticamente todo interesse local. Aí você a rua é da prefeitura, as praças da prefeitura, o espaço de saúde, espaço educacional, os outros prédios públicos da prefeitura. Onde tem do estado que fica a polícia militar ali. Mas o problema foi que houve uma interpretação, não sei se equivocada, limitada ou tendenciosa, mas muito limitada e limitante. Você pode falar, você frequenta o Congresso Nacional, você conhece. E virou algo cultural, assim, ao próprio Poder Judiciário. Nós estamos falando do Poder Judiciário, mas quem tem a competência para lidar com as leis. Mas se você vê em muitas decisões do Poder Judiciário, eles traduzem bens, serviços, instalações como patrimônio. E chega a essa conclusão. Parágrafo 8º do artigo 144 fala bem, serviço, instalação, portanto a guarda é patrimonial, e só isso. Tem que cuidar sobre aí ela é restritiva. Mas é um equívoco, né? Obviamente que eu estou entrevistando o Oséias, na minha formação jurídica, inclusive com aprovação na OAB, na parte constitucional e algumas especializações, eu não vejo o serviço da guarda em cima de um patrimônio. Eu vejo o serviço da guarda de proteção social e comunitário. Então, às vezes eu tomo algumas críticas, né? Você sabe que eu sou veterano da polícia, o pessoal já sabe. Sim. E o pessoal acaba criticando. Pô, você está indo contra a polícia. Não, eu não estou indo contra a polícia, estou indo a favor da sociedade. Né? Sim. Você mesmo relatou que a nossa sociedade ela é violenta, ela é desinformada, ela afronta o poder do Estado, né? Você falou isso. Não sou a favor de um Estado beligerante, longe disso, mas eu sou a favor de um Estado que tenha seus meios para conter alguém que avance contra o seu patrimônio, contra a sua vida, contra o seu bem-estar. Né? Então, eu acredito muito na guarda em razão disso, mas eu não vejo a guarda hoje, nunca vi, como um número como patrimonial, né? E sim como serviço social. Né? Então, essa ideia, ela perdurou como uma cultura mesmo, de olhar para a guarda municipal. Muitos prefeitos, políticos também vão nessa ideia, mas assim, ao arrepio completamente do que a lei está dizendo. Porque a lei, ela expõe, inclusive na conversa não foi só com o procurador-geral, o Sarruba aqui, eu conversei com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ele me recebeu lá. E como que o TJ de São Paulo vê as guardas? Então a gente está falando da instituição e não das pessoas, mas como o TJ vê as guardas? O TJ do Estado de São Paulo, ele é uma vanguarda de um pensamento mais progressista. Olha, que legal. Ele está à frente, porque como eles estão mais próximos da realidade, do que acontece, eles sabem do que o Estado de São Paulo tem de condições de enfrentar o crime e sabe da importância dos órgãos policiais que atuam. Se as guardas não existissem, a polícia estaria sufocada hoje. Tá certo isso? Olha, isso a ciência prova, mais estatística, porque pega a polícia do Estado de São Paulo, dos outros estados também, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta estatística com muita frequência anualmente, mas há uma defasagem muito grande nas forças policiais. Há uma defasagem. Sim. Da militar, da civil, da federal, há uma defasagem
técnico-científica, sim, penal. há uma defasagem Sim. muito grande. E há também um outro elemento que é fundamental, que é uma certa precarização nas estruturas, Tá. para que esses policiais que existem exerçam suas funções de uma maneira digna e busquem excelência. E há um outro fator que é mais importante ainda, que é a capacidade de investimento dos estados. Muitos estados estão em estado de calamidade, estado de emergência mesmo, na parte de finanças, com endividamento enorme, não consegue aumentar salários. O estado de São Paulo tem um dos salários mais vergonhosos do país. O estado mais rico deveria ter um salário muito melhor os seus policiais. Nós perdemos policiais militares, civis, para todos os estados da federação. Inclusive para a Guarda de Paulínia. Para a Guarda de Paulínia. Para quem não sabe o que eu estou falando aqui, é o sonho de consumo hoje. Guarda de Paulínia. Inclusive, Eliel Miranda, que falei para vocês, é guarda de Paulínia, vereador de Santa Bárbara do Oeste, uma liderança importante. Convida ele para vir aqui para a gente conversar. Vou te apresentar o contato dele, vai fazer ele é uma pessoa extraordinária, uma grande liderança. Ele é de Paulínia? De Paulínia. Poder falar bastante. Guarda de Paulínia. Então, os estados também... Deixa eu só fazer um corte. Para você que não entendeu, você que nos assiste do Brasil e não é de São Paulo, depois... Só joga no Google salário da Guarda de Paulínia. Você vai entender o que a gente está falando. Um salário bem razoável. Muito razoável. Então, a questão financeira está limitando a capacidade de investimento dos estados. Também muitas prefeituras. O que isso acontece? Se você pegar o estado de São Paulo como exemplo, mas em outros estados, todos são assim também, os municípios investem e muito nas forças policiais dos estados. Uhum. Se no estado de São Paulo hoje, eu pego o nosso estado de São Paulo. Quantas guardas tem no estado de São Paulo, você sabe? Cerca de 30 mil. Cerca de 30 mil. Não, assim... Cidade? Você está falando umas 200 umas 220 cidades. Tá, um terço praticamente do estado. Mas se você pegar, se todas as cidades do estado de São Paulo, só o estado de São Paulo hoje, todas falaram o seguinte: a partir de hoje eu não vou pagar mais base da Polícia Militar, não vou pagar mais base da Polícia Civil, não vou mandar mais funcionários adidos. Bombeiro, porque em São Paulo bombeiro e polícia é a mesma. Né? Porque o investimento que a cidade já faz para as forças policiais estaduais é muito relevante. É muito relevante. E se as cidades retirassem, entra em colapso. Isso só o pagamento de aluguéis. De aluguéis, batalhões, alimentação para o bombeiro, combustível, e se tirasse de funcionários. E se tirasse a delegada? Você que falou, né? Eu não ia falar isso, mas eu não falei nada, você que falou. E se tirasse a delegada? Então, aqui, se eu não me engano... No estado, né? Aqui na capital... Tem delegada lá no São Bernardo? O atual prefeito pretende implantar. Não tem ainda? Não tem ainda. Mas aqui na capital, lá você tem a 10, lá você tem a 10, né? Para guarda. Aqui na capital, se eu não me engano, são 40 milhões mês. Explica o que é delegado. Explica para o nosso público o que é delegado e como que as guardas, você representando as guardas, não é você pessoa, né? Hoje nós estamos aqui com o Zé, que está representando a Conferência Nacional das Guardas. Ele está aqui, é uma entrevista sensacional que a gente aprende e a gente consegue agora contrapor, né? Você que colocou que a gente não ouve o pessoal da guarda, tá aqui o Zéias, expoente, um dos expoentes máximos que a gente tem aqui no Brasil. Como que a guarda, como que a conferência vê essa transferência de dinheiro do município para um policial? Explica o que é a delegada, o que está certo e está errado na visão das guardas municipais. Primeiro, eu cito um exemplo muito prático. É você ter uma família, né? Um pai de família que tem seus filhos e do lado tem uma casa que tem um vizinho que também tem seus filhos. É um pai tirar o pão da mesa dos seus filhos para alimentar os vizinhos e deixar seus filhos passando fome. Se nessa primeira casa tem uma abundância de pão aí tudo bem. E consegue tirar e alimentar o outro, sendo solidário à situação do outro, eu acho que isso faz parte do humanismo, né? Certo. Mas deixar empatia, né? Deixar o filho passar fome para alimentar o outro que já está com a barriga quase cheia, eu acho que não é muito adequado. Você usou bem eufemismo, né? Vamos explorar um pouquinho mais. Vamos explorar um pouco mais.
Então, Lembrando que não é o Osés que está falando, ele está representando as guardas. E assim, a atividade delegada eu acompanho ela desde a sua fundação. Cada estado tem um nome, né? Tem um nome. Aqui em São Paulo chamado delegado. Começou na capital do estado de São Paulo. Na época, o secretário de Segurança Municipal era Ortega. Não sei se você lembra dele. Não lembro, mas era o Camilo na polícia. Não, era bem antes, bem antes. Bem antes do Camilo. Isso foi lá atrás, não sei se foi em 2012, 2011, mais ou menos. Mas ele era comandante-geral da PM, não era nessa época? Então, eu não lembro. Que depois ele virou vereador, secretário. Eu lembro dele quando era comandante-geral, agora não lembro se era exatamente nesse mesmo período. Tá, é nesse período, eu posso afirmar que é nesse período. Por que eu lembro do Edson Ortega? Porque ele foi meu professor na pós-graduação aqui na FESP-SP, aqui que fica na região da República, ele foi meu professor lá, eu fiz um debate com ele sobre isso lá também, e ele anunciou essa ação dele no congresso que estávamos participando e realizando em São Vicente, como uma novidade para melhorar a segurança pública da capital. Então, a atividade delegada é contratar policiais militares, principalmente, mas civis também, nos seus dias de folga, para trabalhar em algumas funções da municipalidade, onde a municipalidade arca com a sua remuneração. Ou seja, um policial militar, civil, tira o seu plantão na Polícia Militar, na Polícia Civil, no seu dia de folga ele vem trabalhar na prefeitura, para algumas funções da prefeitura, mas pode ampliar para a segurança pública na cidade inteira, e a prefeitura arca com essa questão financeira para o Estado. Foi judicializado, na época eu fui radicalmente contra. Você é contra? Eu fui Você contra. Como representante? Na época eu fui contra, radicalmente contra na época. Gente, essa aqui é uma entrevista, a gente tem que ouvir todos os lados e entender. Esse é o espaço democrático aqui do canal. Mas eu vou justificar porque Claro. Primeiramente, quero saber. Porque na época você tinha uma guarda municipal com muitas carências na capital, como continua até hoje, mas o último prefeito, esse prefeito que foi reeleito agora, ele ajudou muito a guarda municipal. Ele deu levantou. Tá. Né? O pessoal tava com carabina, com fuzil. Mas na época a guarda estava precisando muito mais de estrutura, de valorização salarial, principalmente valorização salarial, e o prefeito retirar do orçamento da Secretaria de Segurança Pública ou de uma outra secretaria do erário municipal, quando deveria fortalecer a atuação da Guarda Municipal para investir na Força Estadual, quando a Força Estadual tem o seu gestor, que é responsável, que tem um orçamento muito maior, por isso, é uma questão. A outra questão é uma questão humanitária, porque eu trabalho no operacional. Eu sei o que é trabalhar 12 horas, eu trabalho à noite. Eu trabalho à noite numa viatura à noite, atendendo a ocorrência de todas as ordens. E eu sei o que é trabalhar 12 horas numa viatura. O cansaço que é. E você, no dia seguinte, muitas das vezes, sem um intervalo razoável, e já iniciar uma nova jornada. Isso impõe para o PM também uma carga altamente excessiva e desgastante. Que isso vai repercutir na qualidade do serviço, não só na delegada, mas também quando ele voltar para a PM também. Isso vai. A médio e longo prazo vai ter diabetes, hipertensão, problemas físicos, problemas psicológicos. Resolve uma questão orçamentária no primeiro momento, resolve porque o salário está muito defasado. Né? Mas a longo prazo traz problemas para o PM também. Você acha que, nesse caso da delegada, cada estado tem um nome, isso está ocorrendo no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Paraná, Brasília, essa atividade delegada foi uma forma que o Estado viu de não contratar mais policiais e uma solução também para a guarda não contratar novos servidores públicos, ou esse pensamento não tem... Não, você tem razão. Só estou perguntando. Eu só acrescentaria um outro elemento no seu raciocínio, porque é o mesmo que eu concordo. Além do Estado ter essa função, porque o processo seletivo ele é demorado, é custoso também, a evasão é grande, todo ano a evasão é grande, né? Também isso, o prefeito fica mais à vontade, porque ele, se não tiver dinheiro suficiente no ano seguinte, ele para de pagar, mas se contratar proporcional ao número de policiais militares, tem que manter ad eterno, independentemente, então tem essa análise financeira assim, mas tem outro elemento. Ao invés de eu aumentar o salário do meu policial, que é o que todo mundo precisa,
um salário digno, para ele viver com dignidade, com a sua família, com o seu descanso, com o lazer, trabalhar. O que acontece? Eu dou uma outra solução alternativa. Você pode dobrar o que você vai ganhar, mas você tem que sacrificar o seu tempo livre. Posso fazer uma pergunta? Qual o valor da delegada em São Paulo hoje? Não. Você quer o FESP? Você é 200, 300, quase 300 reais? Não, aí eu não vou. Não, eu só queria fazer uma linha de raciocínio. Deve ser 250, 300 reais, eu não sei. Eu acho que passa um pouco. Eu acho que deve chegar uns 300. Vou fazer um número redondo, 300. 30 dias trabalhados, 9 mil. Esse seria o salário padrão de um policial, que ele não recebe isso. Que receberia trabalhando 15, na verdade, né? Numa escala... Não, é só uma conta, só para que você falou. Porque no mundo ideal, e eu acho que o estado de São Paulo e muitas cidades têm condições de dar um salário digno. O estado de São Paulo tem condições de ter um salário de 9, 10 mil reais para um soldado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Você fala de soldado, mas eu quero focar na guarda. Existe um piso nacional para os guardas? Tem um PL, um projeto de lei que estabelece um piso nacional, mas nós tivemos algumas dificuldades a partir da última aprovação do piso da enfermagem. Tá. Depois que aprovou o piso da enfermagem, o Congresso Nacional se reuniu e aprovou uma proposta de emenda constitucional impossibilitando a criação de novos pisos. Por que impossibilitou? Eu até falo para os guardas municipais que às vezes até ficam até desanimados quando falo isso, né? Porque que impossibilitou o avanço do projeto de lei de guardas municipais do piso nacional? Porque esta PEC, que virou emenda constitucional... Ela já é emenda? Já é emenda constitucional. Então já... Não, já é emenda constitucional. Ela falou o seguinte, o Congresso Nacional não pode aprovar nenhuma norma, principalmente que cause impacto ao financeiro, sem apresentar a fonte de custeio. E não é função do Congresso... Apresentar a fonte de custeio. Que é o chefe do executivo, seja o presidente, o governador, o prefeito. Aí inviabilizou. Então, deixa eu só pegar a carona nessa fala e perguntar. Se fala muito do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que lá tem um dinheiro infinito, né? E que ali poderia prover os policiais de um piso nacional. E aí entraria a guarda, porque a guarda já faz parte do SUSP. Ela está lá no SUSP, né? Então, são falácias de congressistas. São falácias. Então, se eu não consigo usar, está inviabilizado o piso nacional, que o dinheiro do SUSP poderia complementar. Então, o SUSP, é a Lei 13.675 de 2018, qual também eu participei, tive uma participação muito relevante no processo de aprovação dessa lei. As guardas municipais não estavam dentro do SUS no começo, nós fizemos um trabalho lá em Brasília e conseguimos melhorar a situação das guardas municipais. Essa lei ela é muito importante, ela veio como resposta a uma demanda que foi aprovada na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que eu falei que eu participei em 2009, que tirou lá como diretriz ter um sistema único de segurança pública assimilar do sistema único de saúde no país. Só que essa lei é uma lei infraconstitucional. Ela regulamentou o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal, criando uma política nacional. Só que pelo fato de ser uma lei infraconstitucional, ela tem que respeitar o Pacto Federativo e não tem força para impor nada para os estados. Então, uma lei muito bonita, ela é muito bonita no seu texto. Hoje se quer colocar nível constitucional. Hoje não tem nada dela que esteja em prática. Mas ela trouxe, pelo menos para as guardas municipais, duas coisas importantes. Primeiro, o real entendimento sobre o que é segurança pública no país, porque o caput do artigo 144 fala que segurança pública é dever do Estado. E muitos, de maneira tendenciosa, falavam o seguinte, tá vendo só? É do Estado que é a segurança pública, não dos municípios. Não, então, até comentar esses tendenciosos. Não, esses dias eu recebi, porque a gente recebe muitos comentários aqui nos vídeos que a gente produz, que justamente falou sobre o que é o Estado no singular. Então, o Estado no singular é a União. Então, não compete nem aos estados e municípios a segurança pública. A gente é obrigado a deixar o comentário, claro, a pessoa pensa, mas é o que a gente fala, é o pensamento, o recorte do conhecimento pequeno de cada um, né? De cada um, né? Mas o Estado é a gente sempre defendeu que
que o Estado lá é Estado-federação, Isso. e não ente federativo. E o É Estado-federação, a federação é importante a gente frisar que a União, os estados, Distrito Federal e municípios não são subordinados entre si, eles estão no mesmo nível. Acontece que o Brasil, quando a gente fala de Brasil, União, é que representa nas relações exteriores. Só isso. Muito bem colocado. E a gente sempre ia nesse raciocínio. Só que a força que dizia, não, segurança pública é do Estado. Alguns prefeitos que queriam se omitirem da discussão. Estado, não, 144. Ele fala, não, vai lá, o Estado, a federação. Tanto que, quando se fala de educação, de saúde, o texto é o mesmo, né? Educação, dever do Estado, saúde, dever do Estado, e todo mundo tem sua parte de responsabilidade, né? E na lei do SUS, no artigo 2º, fala segurança pública, dever do Estado, abre um parênteses, União, Estados, Distrito Federal e municípios, fecha o parênteses e continua. Então foi muito importante a própria norma, né, se desdobrar, se entender, fazer a sua própria interpretação, né? E colocou os guardas municipais também como agentes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Então foi muito importante essa lei. Só que a questão de salário não veio, mas qual foi a solução que antes do SUS, mas que hoje retomou, que o governo federal inventou, criou, que foi chamado Bolsa Formação. Uma forma de complementar a renda dos operadores do SUS, dos guardas municipais, militares, civis e tal. Mas só que é algo importante, sim, porém provisórios, né? Dura um ano, pode ser renovado, não sei como é que está agora a regra efetivamente, mas o SUS não traz essa questão do piso nacional. É importante o piso. Você acha para as carreiras policiais, dos agentes de segurança? Eu acho que, assim, do ponto de vista político institucional, tem diversos desafios. Não dá para fazer uma propaganda daquilo que eu acho que seria, né? Mas eu acho quase que impossível você enfrentar essa discussão no país hoje. Hoje não tem campo de discussão no Congresso. Por exemplo, tem estado ou cidades que conseguem, por exemplo, Paulínia, vamos supor lá, R$9.000 um salário de um guarda. Olha, galera, quem vai prestar concurso aí, já está incentivando aí, hein? Eu não sei se está exatamente nisso, mas está muito próximo disso. Inicial, né? Paulínia tem uma composição orçamentária que permite isso. Royalties de petróleo. E o petróleo também é finito, é uma energia finita. Tem uma discussão sobre isso. É uma discussão, né? Tem uma discussão sobre isso. Né? Mas assim, tem cidades, outras que têm uma composição orçamentária, a maioria das cidades do país depende quase que majoritariamente do fundo de repasse dos municípios. A transferência, né? Transferência obrigatória. Não tem outras fontes. Eu tenho aqui no canal uma entrevista com uma secretária municipal e ela, por incrível que pareça, ela não é muito a favor da polícia municipal, no sentido de policiamento ostensivo. Ela falou, eu quero minha guarda forte com o que já tem hoje. Porque se eu tiver que fazer atividades de polícia militar, eu tenho que requalificar, eu tenho que pensar em novas estruturas salariais, e ela vem trazendo esse problema do repasse mesmo do governo federal para as atividades municipais. Então, esse também é um enfrentamento que é o orçamentário. Muita gente fala, tem que ter fuzil, tem que ter viatura, mas esquece tem que ser realista, né? Tem que ser realista, que poucos municípios no Brasil hoje têm capacidade financeira com a sua própria arrecadação. É muita transferência da União. E aí se discute esse modelo, eu sei que é um campo tributário, um campo, uma outra discussão, mas você fala muito do poder arrecadatório da União e o baixo poder arrecadatório do município, sendo que é um município que está com a comunidade, que presta... Esse é um grande desafio, né, José? Inclusive, eu penso que a divisão do bolo orçamentário... O bolo, exatamente. Deveria inverter, né? Claro. Deveria inverter. Você mora onde? No município do estado ou na União? Então, eu moro no município. Você vai para Brasília, menos para Brasília, menos dinheiro para Brasília e mais dinheiro para os municípios. Mas, assim, a questão da polícia municipal, da ostensividade das guardas municipais, inclusive está tendo, por isso que a questão também do capitão Augusto, que veio aqui, né?
Sim. Fez um bate-papo muito interessante com você. Ele defende bastante a Polícia Militar e ele deixou bem claro, tem um vídeo aqui, é só você procurar no canal, que ele acredita que a guarda tem que estar nesse mesmo lugar e não deve ser... E ele falou que ele é contra a PEC 57, até gostaria de perguntar, você vai falar do Capitão Augusto, o que é a PEC 57 e por que essa resistência por parte de alguns parlamentares que têm sua base eleitoral formada por policiais, por militares estaduais. Olha, principalmente o Capitão Augusto ele tem uma atuação institucional muito forte. É muito comum de você ver ele desfilando. Capitão Augusto é o deputado federal, tá, gente? Vamos lembrar deputado, que ele representa... Ele é deputado federal pelo estado de São Paulo. Isso. E é capitão da Polícia Militar do estado de São Paulo também. Isso, a reserva não remunerada. Reserva remunerada. É muito comum de você ver o Capitão Augusto nas comissões, nos corredores, em plenário, com o uniforme da Polícia Militar do estado de São Paulo. Não são todos os policiais que são deputados ou senadores que utilizam o uniforme lá dentro, né? Mas o Capitão Augusto ele faz questão de ficar a maior parte do tempo lá para demarcar, né, o seu espaço mesmo, o seu lugar de atuação e para quem ele está trabalhando. Você acha que o fato de usar o uniforme cria um constrangimento para outras pessoas que ele fala? Porque ele é deputado, não? Não, eu vejo assim, não vejo nenhuma crítica nesse sentido, eu vejo que ele manifesta a identificação, a sua origem e para quem ele está trabalhando, para não deixar dúvidas para ninguém. Seu eleitorado militar estadual, policial. Porque quem vê ele uniformizado se identifica pela farda. Tá. Pela farda. Tem isso, né? Nesse sentido. Você também frequenta o Congresso com uniforme, com uniforme. Tá certo, tá certo. Alguns outros militantes das guardas municipais lideranças não usam. Tá. Não usam, mas eu faço questão de usar. Tá. Faço questão de usar. Porque isso também faz parte de identificação, de uma mensagem que você não manda. Tá nem certo, tá tudo certo, não tá nada de errado, não. E esse é o uniforme que tem que ir, né? Esse é o uniforme. Até para entrar em plenário, tanto da Câmara como do Senado, você tem que estar com gravata. Claro. Com gravata. Você não pode entrar, é uma regra mesmo. Você não entra no uniforme, a não ser com exceções, né? Mas a regra para entrar lá tem que ser com gravata. Tá certo. Esse uniforme igual o fórum, né? Até vai vai fazer a prova da OAB, você tem que estar com vestimentas compatíveis à atividade, né? Tem isso, né? E a questão do... Por que o Capitão Augusto entrou nessa conversa? Porque o Capitão Augusto, ele é um adversário radical e sistemático das guardas municipais. Ele se colocou nessa função. Mas eu sei separar o Capitão Augusto da Polícia Militar. Capitão Augusto não representa a Polícia Militar institucionalmente. Sim. Porque ele está numa função política. Ele representa os seus eleitores. Seus eleitores, que são militares ou não militares. Isso. Né? Ele pode dar... E ele nem é da capital, ele é de Ourinhos. Ourinhos, aquela região lá. Né? Então, o que acontece? Nós enfrentamos o Capitão Augusto, inclusive tem um PL, um projeto de lei nosso, tanto na Comissão de Segurança Pública como na CCJ, da Câmara dos Deputados, que autorizava a mudança de nomenclatura de guarda municipal para a polícia municipal. Um projeto de lei. Tá. Né? E Capitão Augusto foi ferrenhamente, né, contra Mas sabe o que ele fala? Sabe o que ele fala? É só para colocar um adicional aqui para o nosso pod. Ele fala que se tiver polícia municipal, vai se extinguir a polícia militar. Ele fala isso. Então, tem um vídeo dele aqui no canal. Mas é uma visão... Mas vocês não estão pensando na extinção da PM? Não, de forma nenhuma. E a polícia militar, centenária, necessária, a Constituição colocou como permanente... Não vai ser um pensamento diminuto, equivocado do Capitão Augusto que vai diminuir. De forma nenhuma. Bem pelo contrário. Se ele tivesse algumas andanças como você, mundo afora, até convidar ele para viajar com você aí, conhecer outros países, como que funciona. Tá o convite para viajar comigo aí. Conhecer como funciona a segurança pública no mundo, para oxigenar o cérebro dele, a visão de segurança pública dele, que ele voltará para o Brasil com outra visão de segurança pública. Que a Polícia Militar ela é permanente, ela jamais será extinta, ela será sempre fortalecida. Sempre fortalecida, não tenho dúvida nenhuma com isso. O Brasil cresceu e mudou muito. Então o Capitão Augusto, ele colocou em... a gente tinha... E aí, mas você falou que tem um projeto. Tem um projeto? Tem um projeto, mas ele conseguiu enterrar o projeto, Capitão Augusto. Porque nós aprovamos o projeto na comissão, no regime conclusivo,
Ou seja, ele não precisaria passar pelo plenário mais da Câmara dos Deputados e ir direto para o Senado, e a gente aprovaria no Senado com uma facilidade maior, porque são 81 senadores, né? Enquanto na Câmara são 513. A gente queria evitar o plenário da Câmara, porque seria um negócio mais difícil. Né? O que acontece? Ele utilizou da prerrogativa dele enquanto deputado federal, porque nós não tínhamos na época também. Lembrando que, além de deputado, ele é vice-presidente do PL atualmente, né? Vamos lembrar disso também, né? Ele representa uma parcela também, né? A maior bancada de deputados na Câmara, né? Então, ele entrou com recurso contra a aprovação. Tá. Aí, o recurso que ele entrou quebrou o regime conclusivo e obrigou a ir para o plenário. E no plenário ele acabou enterrando esse PL da Polícia Municipal. Qual foi o argumento que ele utilizou? Que ele é incoerente, diga-se de passagem. Ele falou, eu sou contra mudar a nomenclatura. Esse vídeo vai chegar a ele, né? Vai chegar. Se quiser, chama ele aqui para a gente debater. Vou convidar. Assim, de maneira civilizada. Eu acho que o debate de ideias é a melhor coisa. É respeitosa. Claro. Ele é uma pessoa altamente competente. Ele vai ser muito bem atendido aqui. Ele é muito está sendo aqui. Ele é uma pessoa altamente claro, competente. Claro. Né? Então, não estou questionando essa questão de competência dele. Mas, assim, ele é incoerente. Por que é incoerente? Porque ele falava o seguinte: para fazer essa mudança de nomenclatura da Guarda Municipal para a Polícia Municipal, tem que ser por meio de uma emenda constitucional. Olha só. Aí nós vamos entrar na PEC 57, que ele falou que é contra agora. Tá? Ele falou em comissão, eu defendo sim que esse movimento se faça por meio de uma emenda na Constituição, que é o instrumento jurídico mais adequado para isso. Mas por um projeto de lei, uma lei infraconstitucional, não, aí não dá. Vai ser inconstitucional esse projeto. É o discurso dele. Pois bem, ele conseguiu enterrar. Aí quando você apresenta uma PEC para mudar na Constituição também a nomenclatura, ele fala, eu sou contra essa PEC também. O que diz a PEC 57? Por isso que eu falo da incoerência dele. O que a PEC 57... existem, a gente acompanha lá na Câmara dos Deputados várias PECs. Várias. Né? A 57 é a mais recente delas. Tá. Foi a que ganhou mais força, porque é de 2023. Ela foi apresentada pelo nosso deputado federal, Jones Moura, que é do Rio de Janeiro. Primeiro guarda municipal do país, da história do Brasil, assumiu a cadeira de deputado federal. Ele assumiu, ficou 2 anos, não conseguiu renovar o mandato, né? Do Rio de Janeiro. Ele conseguiu apresentar essa... Eu participei da elaboração dessa PEC também, na assessoria dele, com apoiamento de mais de 320 deputados federais. Olha só, foi um projeto apresentado de uma maneira muito robusta. Mais de 320 deputados federais assinaram a apresentação dessa proposta de emenda constitucional. Quando que, para aprovar em 2 turnos, a gente precisaria de 308 no mínimo. A gente já teria o número suficiente de deputados para aprovar na Câmara dos Deputados. Essa PEC, ela propõe algumas mudanças. Né? Praticamente, ela propõe 3 mudanças substantivas, estruturais, na Constituição Federal. 2 delas no artigo 144 da Segurança Pública, e uma no artigo 40, que trata da Previdência de regime próprio de Previdência. Do 144, ela propõe mudança de nomenclatura de Guarda Municipal para Polícia Municipal, e eu defendo, do ponto de vista tanto conceitual como do ponto de vista topográfico. Eu falo nesse último livro aqui, ó, dessa questão, tá? Eu dedico... São conceitos, assim, não sei se o pessoal está acostumado a falar, fala uma mudança, uma questão conceitual, né? Uma questão de semântica. Eu acho que tem bastante publicação, aqui vai ficar minha dica, ó. Se você que me acompanha aqui é guarda, pede para ter na biblioteca da guarda ou os livros importantes para ter contexto, né? Importante. Sim, é um debate qualificado, para qualificar o debate. Claro. Então, a mudança de semântica, eu chamo de harmonização semântica. Por que harmonização semântica? Porque a lógica de funcionamento do sistema de segurança pública no país, você tem polícias da União, polícias nos estados, no Distrito Federal, e você tem guarda municipal nos municípios. Você tem aí uma desarmonia semanticamente. Então, quando você coloca também polícias municipais, você harmoniza a engrenagem da segurança pública para não ter dúvidas. Boa, faz sentido. Isso é uma harmonização semântica. Faz sentido, né? Faz total sentido. E também uma mudança topográfica, porque toda topográfica de topos, né, de lugar,
todas as polícias estão no caput do artigo 184. Existem os incisos. Sim. E a Guarda Municipal aparece deslocada no parágrafo 8º, que gera problemas. Aqui foi proposital. Você já trouxe esse conteúdo. Está aí no livro, nesse livro aqui, foi proposital. Proposital. Então você faz essa alteração topográfica, tira do parágrafo 8º, do mesmo artigo, coloca no caput, nos incisos. Topos, né? De lugar. Semântica, tira de Guarda Municipal, coloca em polícia, porque todas as polícias estariam no mesmo lugar, com o mesmo nome. Só muda de qual federação. Tanto é a última mudança que a gente teve na Constituição foi dos agentes de vigilância, escolta e vigilância penitenciária, agentes penitenciários. Cada estado dava um nome. Aqui em São Paulo tinha 2 nomes, né? Tinha a ASP e a EVP. E outros estados um nome. E agora são policiais penais, né? Penal. Então, nessa lógica, tudo é polícia. Então você muda semanticamente. Até a polícia do legislativo, polícia das assembleias legislativas. Você tem mais de 50 polícias. Você tem polícia. Eu faço uma crítica, eu acho que aqui eu faço uma crítica também, indiretamente, mas crítica literária, não crítica pessoal. Claro. Ao setor de justiça e do Ministério Público do país. Porque a justiça questiona em algumas ações a Guarda Municipal, falando que não é polícia em alguns casos. O próprio Ministério Público em algumas ações também. Você falou que o Ministério Público acabou de falar que tem um entendimento de controle externo da atividade são política. São contraditórios, mas mais grave ainda. Ó, no últimos dias da presidência do Dias Toffoli, como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o último ato praticamente dele, no apagar das luzes, sabe o que ele fez? Ele criou a Polícia Judicial. Aí. Tá numa canetada dele, num ato administrativo, ele cria a Polícia Judicial do Poder Judiciário. Um ato administrativo. E tem concurso já com o nome Polícia Judicial. Não tem leis infraconstitucionais nenhuma, não está na Constituição, não tem previsão de nenhuma norma jurídica. No geral, o que o STF... Você que já passou para reforçar, já que você já tem o polícia do judiciário, né, judicial, o STF entende que as guardas têm poder de polícia para fazer abordagem? Tem, agora, principalmente com a chegada do ministro Alexandre de Moraes no STF, porque eu tive uma relação muito boa com o ministro Alexandre de Moraes, eu me reunia com ele quando ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele nos recebia com muita frequência. Você já falou que todo secretário sabe, exceto um. Você falou isso. Exceto um. Ele recebia aqui. Ele, quando virou ministro da Justiça no governo Michel Temer, também nos recebia com muita frequência lá. E quando ele virou ministro do STF, eu já tive algumas agendas com ele no STF. Legal. Então ele conhece muito bem a realidade das guardas municipais. O que ele fala? Então ele agora foi potencializado com o ministro Flávio Dino, mas ele hoje tem a maioria dos ministros do STF, eles reconhecem a atuação das guardas municipais, inclusive na segurança pública propriamente dita, nos crimes diversos, mas no crime de tráfico de drogas, que a 6ª turma do STJ estava enfrentando, falando que a guarda não podia atuar, estava relaxando prisão, desconhecendo prova e censurando as guardas municipais. O STF falou não. Bem pelo contrário, os guardas municipais têm autorização, quando houver fundadas razões, conforme o artigo 240 a 244, para fazer abordagem, busca pessoal, veicular, até em residência, quando houver flagrante delito. Então, aí você acabou de me dizer também que com essa mudança do Código de Trânsito brasileiro, que se pode fazer operações em vias públicas do município, né? No caso de rodovia, né? Que aí tem a estadual e a federal. Né? E se você faz uma busca no veículo, documento, você vê lá o pacotinho de maconha, cocaína, aquela coisa toda e tal. Ali tem um flagrante. Sim, tem um flagrante. E é isso. E é muito comum hoje. Isso, né? Sim, isso. É muito comum. O que o STF decidiu, não só para os guardas municipais, mas para todas as polícias no Brasil, que você não pode fazer uma abordagem policial enviesada para a questão do racismo estrutural. Porque chegou-se às cortes de justiça que, por órgão ligado a direitos humanos, Defensoria Pública, que boa parte das abordagens policiais no país tinha um certo viés que eles estavam caracterizando como do racismo estrutural no país. Ou seja, você tinha um território específico, você tinha uma cor de pele específica, você tinha um perfil de um suspeito. Eu nunca vi operação na Paulista, né? Operação policial na Paulista.
Eu não lembro se Eu não já lembro. teve, eu não lembro. Mas assim, eu não quero aqui, eu não estou defendendo essa Não, sim, tese, é só tá? uma. Mas, Eu estou dizendo que o STF decidiu mas você tem um em repercussão geral. mas você tem contraponto também, Sim, falando sobre a criminologia, que estuda, né, a vítima, que estuda sim, o crime e o sim, criminoso, criminoso. né? Você tem a escola de Chicago, você tem várias teorias Tem. também. E a gente não vai falar sobre isso, Mas é uma discussão bem mas é uma interessante. discussão também É, interessante. Você tem análise sim, psicológica, que é o comportamento do indivíduo hum, frente ao poder do Estado. Então, é uma análise, assim, não tem o certo e errado, mas tem diversos sim. olhares É. diferentes sobre O isso. problema que eu vejo é que a crítica que se faz, inclusive, teve uma crítica muito forte da questão da abordagem policial, Uhum. que entrou nesses processos todos aí, que foi quando, não sei se foi um comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou se foi comando da Rota. Não sei se quase Tá, dos dois, eu não lembro exatamente. tá. Mas está nos jornais aí. Que, ao orientar a tropa, falou, ó, quando você for entrar numa comunidade e for abordar, você tem que ser uma abordagem diferenciada da que você aborda nos jardins. Eu ouvi falar Isso ficou disso. no jornal, isso causou uma polêmica, né? Sim, Aí sim. tá vendo só isso aí é preconceito, é É, racismo, tal. Porque a crítica, ela não analisou tecnicamente. Ela analisou do ponto de vista ideológico. tá, Então, quando a crítica ela vem ideologizada, ela também prejudica a crítica. tá. A crítica ela fica não muito qualificada. Então, eu trabalho no operacional, eu sei que é isso. Eu sei o que é patrulhar um bairro de classe média alta, de classe rica, patrulhar um bairro de periferia, O que é proteger a o que é escola, proteger a que é uma escola, área periférica, o que é periférico, quando você precisa de uma sim, viatura de Romuco, sim. precisa do fuzil, O quando... que é você fazer uma abordagem num carro filmado, que você não sabe quem está lá dentro, e você fazer uma abordagem com um carro que não tem filme, você percebe que tem um idoso lá dentro? São São procedimentos. procedimentos diferentes, né? Isso quem trabalha no operacional, que trabalha, sabe como que funciona isso. E aí Hum, hum. todo mundo quer que seja tudo Tudo igual. igual, tudo igual. Então, são procedimentos diferentes. Mas só que na questão da abordagem, o que pega é isso. Né? É a questão da. O STJ Porque você falava. parou só porque eu tô com um carro importado? Então, é. Só porque eu tô com um carro importado e não sou branco, por exemplo, É. não é? Não tenho cabelos lisos, né? Não estou no bairro, nos Sabe com jardins. quem você tá Porque falando? na quebrada que eu patrulho, eu vejo, às vezes, um Porsche. Destoa completamente. Um Porsche, um BMW, Mercedes. São Porsche eles. Mercedes. E às vezes a gente chega tá saindo num baile, num local que tem baile funk, entra um indivíduo com corrente de ouro, tal, entra numa BMW, numa Mercedes, num Porsche, tal, assim. Por quê? Às vezes é um cara famoso, que canta rap, que é um youtuber desse mundo aí, que tem dinheiro para comprar um Porsche mesmo. Né? Às vezes não mora lá, mas vai Mas às lá. vezes pode ser um veículo roubado ali Sim, na também comunidade, pode né? ser, que a gente encontra muitos autos localizados e tudo mais, né? Então tem várias situações. E o policial, ele não tem uma bolinha mágica, né? Ele não tem também o conforto que um juiz ou um promotor tem para analisar um processo. Ele tem segundos para tomar uma decisão, né? Pode valer uma vida, né? E vale uma vida, uns segundos para tomar uma decisão. Ou a vida do outro ou a dele, Ou de ou de terceiros. terceiros. Então assim, o STJ, a sexta turma do STJ, jogou e joga o tirocínio policial no lixo. Ele deixa claro que o tirocínio policial não serve como autorizativo para fazer uma abordagem policial. Como que o ministro, por isso que eu fico até, de certa forma... O tirocínio é a habilidade que o policial tem ao longo da sua Sim, história. expertise. Expertise. Porra, de anos e anos. É igual o médico, eu vou É. fazer uma cirurgia, abro o paciente, opa, mas ali eu tô sentindo que ali vai dar problema e eu já faço a intervenção. É isso, o tirocínio. Sim, o tirocínio é isso, é o que distingue um policial na rua, um policial mais exitoso em suas operações. Aí, o feeling, né? O feeling, É, o tirocínio é que do policial, do guarda, ele sabe Sim. quando o cara tá correndo e quando o cara dá o pinote. Dá o pinote. Na verdade, ele, né? De perceber. Por exemplo, você na rede, né? Você canta na rede aí um indivíduo com a camisa preta, com calça jeans,
né, estatura média, acabou de cometer um crime e tal, tal. Você encontra 10 indivíduos com essas características. Mas um vai correr. Mas a polícia vai perceber que ele vai se comportar de forma diferente quando vê a viatura. Análise do comportamento então, humano. Tirocínio policial. E a sexta turma falou que tirocínio policial não autoriza fazer abordagem policial. Isso está em decisões. Você conversou com os ministros lá? Você como dá conversa? Não, da sexta turma ainda não consegui. Você conversa com outros ministros. Eu converso com o ministro do STF. Do STF. Tá. Da sexta turma. Você já vai lá em cima. Você já vai lá em cima. Porque o STF está desautorizando tudo. Eles decidem, o STF fala assim, não, vocês estão equivocados, a decisão é essa. O STF está reconhecendo, está validando. Está validando. Tirocínio policial, a questão da abordagem em si, está reconhecendo tudo, tanto para a Polícia Militar como para as guardas civis municipais. Então o STF está além do STJ. Né? Claro. Isso está sendo muito importante. É a última instância do Poder Judiciário brasileiro. Isso está sendo muito positivo. Mas não são todos os ministros. O Edson Fachin, às vezes, ele tem uma tendência a seguir o STJ. Em algumas decisões. Tanto que o Edson Fachin também, eu vi que o Zanin, em algumas questões, ele tem afinidade com algumas concepções do STJ, mas o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e outros lá têm atropelado algumas decisões do STJ, a bem da segurança pública e da sociedade. Legal. Isso é importante. E para a gente finalizar esse bloco, como que você tá lá na guarda de São Bernardo? Como que você tem todo esse repertório político de conversar com autoridades, né? E mesmo assim tá no operacional, né? Então eu fico imaginando que você é muito consultado, não só pelos seus pares, né? Seus colegas de guarda, mas também no Brasil inteiro. Como que você consegue lidar com essas agendas tão diferentes? É um esforço, né? Ainda é professor. Sim, sou professor. Professor, você tem curso? Que você tem curso na internet? Alguma coisa assim? Atualmente, eu tenho colaborado com a formação em algumas guardas. Porque eu era professor de filosofia da rede estadual, concursado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E abri mão, porque não deu para conciliar. Se tem o pessoal da guarda quiser uma palestra sua, você vai. Então eu vou então, nas guardas. Aqui embaixo, galera. Eu tenho participado de... A prefeitura que quer formar a sua guarda também, a viabilidade de formação. Eu recebo os convites, eu participo dentro da... Eu trabalho, eu não tenho dispensa do meu serviço. Não tenho dispensa. Eu faço isso no meu dia de folga. Mas se um prefeito de uma cidade ligar para o seu prefeito, pedir autorização, aí o prefeito pode liberar, o comandante pode liberar, né? Mas na maioria das vezes eu faço no meu dia de folga. Na maioria das vezes eu faço, inclusive, saindo do meu plantão. Eu sei. Você para estar aqui, você falou que ia ser gente, é uma jornada para estar aqui. Não foi fácil. Eu vou fazer esses cursos gratuitos, todos os cursos gratuitos. Tá? Legal. Não cobro nenhum desses cursos que eu faço de maneira voluntária. Então, assim, o próprio ministro Alexandre de Moraes, quando estava debatendo uma situação sobre atuação do município, sobre moradores em situação de rua, um processo que chegou no STF lá, tudo mais, eu fui convidado para falar sobre a atuação das guardas municipais frente a esse público, né, de moradores em situação de rua, na audiência pública. Pelo ministro Alexandre de Moraes, recebi o convite e falei, porque os guardas municipais acabam deparando com a situação. Nas cidades todas, o contato primeiro quase que é sempre feito pelas guardas municipais. Né? Então a gente é chamado, convocado, né, para participar e contribuir. A gente sempre tem feito um esforço aí. Essa agenda é bem puxada. A gente faz esse esforço para colaborar, sim. Pô, Zé, foi um bate-papo assim que eu aprendi muita coisa. O que eu não aprendi em 20 anos de carreira policial, eu aprendi aqui nessas 2 horas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você quer deixar algum recado para sua audiência, o pessoal aqui do canal? Eu quero deixar a mensagem final. É de que as guardas municipais são as polícias municipais desse país, efetivamente, tá? Em que pese o nome não anunciar isso, mas são as polícias porque atuam diuturnamente nas cidades, atende todo tipo de ocorrência, leva mais segurança para a população, e as pesquisas que mostram as cidades mais seguras do país, todas elas têm guardas municipais armadas e bem atuantes. Legal. Todas elas têm. Então tem uma contribuição muito efetiva. Precisa avançar em alguns aspectos ainda, principalmente a questão da aposentadoria policial.
Porque desses órgãos todos que compõem a segurança pública, só os guardas municipais em 2019, na reforma da Previdência, que o governo Jair Bolsonaro encaminhou para a Câmara dos Deputados, só os guardas municipais ficaram fora desse direito, que é tão importante, tão importante. Nós estamos brigando para reparar esse direito no Congresso Nacional, mas ainda nós não conseguimos. É a integralidade e paridade. Integralidade e paridade, como tem a Polícia Militar, Civil, todos os outros órgãos da Segurança Pública. Falar para a Polícia Militar, a Polícia Civil, eu sou um defensor do trabalho integrado, eu sou um defensor da valorização dos policiais todos do Brasil, do fortalecimento institucional, com os melhores equipamentos, as melhores tecnologias, as melhores condições de trabalho. O trabalho integrado, ninguém faz nada sozinho, trabalhar em rede, trabalhar integrado, integração do ponto de vista de formação, ter uma formação, a matriz curricular é importante, ter integração na parte de inteligência, porque nós padecemos guardas municipais. Lembrando que inteligência não é ficar usando Excel e fazendo cálculo de... Não, é um outro nível de inteligência. Informação, que é fundamental. Compartilhamento, né? Compartilhamento de dados é importante. E do trabalho operacional em si. Né? Se numa cidade você tem guardas municipais, policiais militares atuando, você consegue racionalizar o policiamento para evitar de ter 2 viaturas na mesma rua e outra rua sem nenhuma viatura. 4 viaturas no mesmo bairro e 2, 3 bairros sem nenhuma viatura. Você consegue racionalizar e diminuir as oportunidades para os criminosos. Porque o crime precisa de quê? De uma vítima, de oportunidade, né? De ter um espaço. Então, trabalhando integrado, dá para a gente melhorar sim. Eu confio muito nas polícias do Brasil, eu confio muito. Esse país não está um caos, né? Por conta das forças policiais. Em que pese toda a questão da problemática da segurança pública, mas as polícias no Brasil têm ocupado um papel muito relevante no nosso Estado brasileiro. Então, todos vocês estão de parabéns. Então, a gente conversou hoje com o Oséias, aqui, um bate-papo bem legal sobre guardas municipais, poder de polícia municipal. E chegou até agora, se inscreva no canal, ative o sininho, aquele pacotão YouTube que você já sabe. E numa outra oportunidade a gente vai chamar o Oséias aqui para conversar. Obrigado, Oséias. Estou à disposição, precisar, sabe? Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Obrigado.